Fala pessoal, aqui é o Silas Fernandes e estamos em mais um Despluga, mais um episódio do Despluga. Eu já quero te convidar, vem aí, dê o seu like, compartilha com geral, se inscreva no canal, não se esqueçam disso. É muito importante aqui para o nosso canal do Despluga. Aqui no nosso canal tem vários conteúdos tops que eu tenho certeza que você não pode ficar de fora. Maratone aí, chama todo mundo, seus amigos, seus familiares e maratona aí os episódios aí do Despluga. E, né, sem mais delongas, hoje também temos aqui, gente, vai ser um bate-papo da hora. Trouxe aqui uma pessoa super especial, uma amiga de longa data já. E eu quero, né, que ela se apresente aí. Aline Abreu. E aí, gente, tudo bem? Amigo querido, muito obrigado pelo convite. Ó. Vamos bater papo, né? Bora bater papo. Nossa. Eu que agradeço. A gente bate papo horas, né? Se deixar, a gente vai ficar assim 8 horas. Se deixar, gente, não pode, hein? Vai longe, vai longe. Pessoal, sou a Aline Abreu, sou professora, né, da área de formação da língua brasileira de sinais, também formação de intérpretes, né, na parte da tradução e interpretação. Sou uma líder de ministério com surdos, sou mãe, esposa, sou uma pessoa em construção e estou aqui para trocar, né, para compartilhar com você. Principalmente, a gente sempre compartilha tudo da nossa vida, graças a Deus sempre é muito bom, né? E agora a gente vai falar um pouquinho pra galera, né? Sobre nossa vida. Eita ferro. Tá pensando o quê? Gente, a Aline, eu tenho certeza que ela tem muito conteúdo aí pra nos passar, pra nos ensinar. Eu até falei, antes de começar aqui a gravação, falei, Aline, ó, se eu falar algum termo, falar alguma coisa errada, por favor, me corrija. Isso até é bom, né? Que a gente aprende junto, vai ser ótimo. Não, a gente vai ensinar nomenclaturas certas da área da tradução, da área da pessoa com surdez, né? Eu, como não surda, não vim falar em nome dos surdos, não, né? Mas sou uma pessoa, parte da comunidade, porque estou nisso há 20 e tantos anos aí. Não vou falar quantos, porque ninguém precisa saber a minha idade, tá bom? Mas é mais ou menos uns 20 e tantos. Gente, a Aline, ela tem um projeto muito lindo, né? Que eu estava compartilhando aqui com ela, que eu assisti. Foi 3 dias atrás, né? Por aí, que foi lançado o primeiro episódio. Lançamos a sexta-feira, dia alguma coisa. 20, hoje é? Hoje é 29. Foi isso. Acho que foi dia 23. Dia 23. Então, vocês não podem perder, gente. É o LibrandoCast, isso tá? Aí, LibrandoCast. Olha aí, que massa. Sinal. Vai de novo. De novo, LibrandoCast. LibrandoCast, top. Tá vendo? É lindo. É só o início aqui do que tá a esperar aí nesse bate-papo, gente. Então, Aline Abreu, né? Você já falou um pouco aí, mas eu vou ler aqui o seu currículo, né? Bacharel em Letras e Libras, olha, pela UFSC, UNB. Pedagoga, pós-graduada em Docência no Ensino Superior, UCDB, pós-graduada em Libras, fundadora do projeto Sinalaria, onde trabalha com mentoria para ministérios com surdos, mentoria para intérpretes de Libras e aspirantes, mentoria para futuros guia intérpretes. Eita, guia intérpretes. Nós vamos falar sobre isso, porque é novo para mim. É muito bom. Para pessoas surdocegas, sim. Formaturas da área de Libras, professora bilíngue dos ensinos fundamentais, primeiro e segundo ensino médio, Secretaria de Educação do Distrito Federal e tanto outro. É bem extenso aqui o currículo da Aline. Ler não, né? Não precisa ler tudo não, né? Mas a gente vai conversando aqui, vocês vão sabendo quem é a Aline. Então, Aline, eu queria fazer essa primeira pergunta aqui para você. Quem é a Aline, né, nesse meio profissional? Como você se descobriu nessa área? É muito legal falar sobre isso. É difícil falar de si, né? Sim, é um pouco. Aí ele me põe nessa aqui para falar de mim. Vamos lá. Mas a Aline, nesse meio profissional, é essa leitura aí, de um currículo enorme, né? E tem a Aline, de verdade, que é diferente de tudo isso. Mas quando a gente é profissional, traz um pouquinho, né, da nossa carga. Sim. Profissionalmente, eu sou uma pessoa que gosta de aprender, enfim, acima de tudo. Então, eu estou sempre criando, sou muito criativa. Estou criando momentos de aprendizagem para mim mesma. E aí, com isso, vem ideias. E eu gosto de projetos, de ideias. Então, a Aline profissional, que é professora, é muito criativa.
Por isso que eu tenho tantos projetos. E outra coisa que eu tenho é, dentro da minha expertise, da minha área profissional, eu não aguento. O que é isso? Algum profissional escreve no comentário o que é isso. Eu não consigo ter uma rotina, a mesma rotina. O tédio me mata. Entende? O que é isso aí? Psicólogas, podem escrever pra gente nos comentários. Que é TDAH. Se for TDAH, vamos lá, trabalhar isso. Eu não sei viver rotinas. Sim. Eu sou uma pessoa de... Como que eu posso usar a palavra? Como eu falei, o tédio me incomoda. Então, eu sou muito transparente. Uhum. Então, essa transparência tem muito a ver também com a minha hiperatividade no sentido de criar. Sim. É isso. Então, quanto professora, por exemplo, quando eu estou em sala de aula, não é todo dia que a gente está super bem. E alunos, a gente tem que lidar com alunos. Não é que a gente tem que estar bem todo dia, como eu disse, mas a gente tem que ter estratégias. Sim. Porque no dia que a gente está super mal, eles percebem na hora. Por mais que a gente coloque uma máscara, vá trabalhar com a máscara, porque tem que ir, eles falam: o que foi, prof? Você não está bem. Eles já te percebem. Sim. Aluno é interessante demais. Seja ele pequeno, ou seja ele adolescente ou adulto. Ele percebe. Aluno é sempre aluno, não importa a idade. Você trabalha com todos os públicos? Trabalho com todos os públicos. Eu tenho alunos crianças, adolescentes e adultos. Sim. Os adultos não são EJA, por exemplo. Não é isso. Os meus alunos adultos são alunos da área da língua de sinais mesmo. Sim. Pessoas que querem aprender Libras ou querem se tornar intérpretes, que são duas coisas diferentes que nós vamos aprender hoje. Sim. Então, a Aline profissional é essa pessoa. Tem esse currículo aí? Tem. Porque a gente se esforça sempre para dar o melhor, né? Estudar é importantíssimo, estudar sempre. Eu acho que eu vou ficar velhinha, aposentar estudando, porque conhecimento é poder, né? Sim. E o poder traz responsabilidade. E ter responsabilidade de ensinar alguém é muito sério, né? Tem que ensinar bem sobre algo, né? Mas é isso, a Aline profissional, acho que é essa pessoa criativa. E que outra coisa que a Aline profissional se não está feliz, ela não faz, ela não fica. Sim. Então não adianta me prender numa caixinha, porque se eu não estiver feliz, se eu não estiver produzindo, se o meu público não estiver crescendo, eu falo: obrigado pelo momento que eu vivi aqui, beijo, fui. E abro o caminho para outro. Eu sou essa pessoa. Mas isso é bom, porque é transparência, você se permite viver bem também. Né? Não fica preso em algo. Eu tomei esse posicionamento tem muito tempo, mas para chegar a ele não foi fácil. Foi um processo doloroso. Muito doloroso. A gente conversou sobre isso, sobre processos. Você está passando os seus, eu passo os meus todo dia, estou passando muitos processos. E esse processo aí de obrigada, estou indo embora, foi depois de muitas dores. Muitas. Não, eu tenho que ficar aqui, porque eu fui ensinada assim. Sim. Meu pai e minha mãe são pessoas que foram sempre lá fora, profissionais e pais dentro de casa. Então, desde criança, eu e meus irmãos ajudávamos em casa, cuidávamos de tudo, enquanto eles trabalhavam lá fora, criando a gente lá fora. Sim. Por telefone, fim de semana, aquele cuidado. Então, aprendi muito isso via meu pai sofrendo algumas vezes no trabalho e não podia abrir mão porque ele precisava sustentar a nossa casa. Sim. Então, isso tudo me marcou muito. Eu vi a insatisfação da minha família e ele não podia abrir mão por causa de mim, dos meus irmãos, porque ia comer o quê? A experiência forjou a Aline de hoje, né? Forjou. Mais forte, uma Aline mais forte, guerreira. Só que ser forte, no meu caso, é abrir mão hoje. Sim. Ah, tá. Entendi. Entende? Você não se permite ficar presa, escravizada mesmo. Escravizada. Em algo que não... Emocionalmente. Não Emocionalmente. permito. Eu não dou conta Sim. de sobreviver a isso. Então, como eu vi meu pai passando muito isso, e aí quando eu cresci, eu passei, ainda solteira, e depois de casada um tempo também, até eu me entender, vi meu marido passando isso também, né? Douglas Sim. passou muito isso também. Então, assim, fazer isso não me faz feliz, mas eu não posso deixar porque eu preciso do dinheiro, por exemplo. Porque Sim. eu preciso me sustentar. E agora que eu tenho filhos, então, vem todo aquele conflito. Sim.
por isso a criatividade é uma bênção. Aí Deus, ele me deu a criatividade como presente, uma ferramenta. Por quê? Eu penso, não, então é porque meu pai não podia, ele não tinha outra área. Ele tinha que ficar ali. Uhum. E, glória a Deus, ele foi embora para o céu, mas ele sempre conseguiu nos manter, né? E aí todo mundo foi fazer a sua própria vida, meus irmãos conseguem se manter, né? Sim. Eu e meu marido conseguimos nos manter. Então, tá tudo bem. Mas ele sofreu para isso. Sim. E eu penso, não quero ficar sofrendo até certa idade sobre isso. Então, eu penso, vou fazer diferente. Aí Deus me deu a ferramenta da criatividade. Então, com a criatividade, eu consigo ter renda de Sim. maneiras diferentes para que eu não fique presa só àquilo, porque eu sou obrigada a ter aquilo, senão eu não como, por exemplo. Sim. Não, eu consigo fazer outras coisas. Então, isso é um presente enorme. Que é um legal. presente enorme. Foge até da rotina, né? Que você falou que não gosta Foge da da rotina, eu não suporto rotina em Sim. nada, né? Minha mãe, é engraçado, porque a minha mãe ela é toda metódica, né? Uhum. Para minha mãe ir no dia 30 de setembro, em julho ela começa a arrumar, entendeu? Ela é Entendo. assim, é muito engraçado. Meu Deus, eu no dia, faltando horas. Não, eu acordei e senti vontade. Que vontade de ir para algum lugar. Vamos, galera. Eu tenho 3 filhos, né, gente? Então não é tão fácil assim. Mas eu penso, vamos ali? E todo mundo, criança, né? Aonde, mãe? Não, vai ali. E vou. Né? Então, eu sou muito diferente da minha mãe e do meu irmão em relação a isso. E é muito legal que o Douglas é meu marido, né? Beijo pra ele, né? Compra minha ideia, né? E aí, porque eu sou criativa, acho que é isso, né? Sim. Essa profissional criativa é uma mãe criativa também, é uma mulher criativa. Então, aí eu só acordo. Amor, que vontade de... Nem sempre dá, né? Uhum. Às vezes dá vontade e não tem como ir, né? Sim. Também, né? Mas quando pode, bora. Você quer? Então bom. É muito bom. Que legal. Eu acho mais fácil viver assim. Porque a ansiedade que eu descobri que tenho agora, depois da morte do meu pai, ansiedade, gerei isso no processo da morte dele, né? Da doença, do câncer e da morte. E aí, então, as minhas orações agora estão voltadas a isso, porque eu nunca fui. Sim. Olha como eu era espontânea, né? De repente, Sim. a ansiedade me prende a isso. Respira. Não vou conseguir. Aí, a ansiedade. Aí, eu percebi isso e aí começou a morrer um pouco dessa criatividade, espontaneidade, por causa de tudo esse histórico, né? Agora que meu pai morreu tem 2 meses e meio. E aí, quando eu descobri isso, o Senhor já começou a falar comigo ali. Não, essa característica você não pode perder, minha filha, vamos lá. Então, eu estou em oração sobre isso. Eu estou me posicionando mesmo. Nos meus devocionais, a posição é, Senhor, me livre da ansiedade. Porque eu sei que é um problema psicológico. É uma doença que eu adquiri pelo trauma, da dor, da perda do meu pai, do processo. Mas eu posso vencer, em nome de Jesus, isso, né? Eu posso vencer. Mas é interessante, porque realmente eu percebi, então, que o processo que a minha mãe passa é por ansiedade, né? Sim. Ela precisa ter tudo organizadinho, aí ela consegue ir. Senão, ela não consegue, enfim. O engraçado de tudo ansiedade. isso, Aline, porque nos tempos dos nossos pais, né? Não se falava muito sobre essas questões de doenças emocionais, né? Era tipo assim, você tem filhos, você precisa manter a casa, você precisa até mesmo a cobrança da sociedade, né? Ali os nossos pais meio que sofreram bastante com isso, né? Porque ninguém não olhava era por falado, eles. não era falado sobre isso. Eles não eram vistos. Justamente. Era assim, não, você virou pai, tem família, se vira aí. Se vira. Adoecidos, machucados, e tinha que continuar, e ninguém olhava para eles. Que triste isso, né? Muito triste. E como foi assim, diante de todo esse contexto, né, que você falou, como que foi o processo que você se descobriu nessa área? Como que começou? Foi quantos anos que despertou isso em você? Quando a gente fazia ensino médio, o pessoal da minha época, mandar beijo aí para minha galera do ensino médio. Até hoje, nossa galerinha se encontra, acredita? Que massa, que legal. Na verdade, tem gente misturado ensino fundamental e médio. Até hoje, é raro isso. Eu tenho um grupo de WhatsApp. Nós temos nosso grupo, viu? 304, nossa escola. Que massa, legal. É muito legal. Beijo para vocês, meus amigos. É raro também a gente se, né? Sim. Permanecer, porque nós já temos
base dos 40. Então, quer dizer, né? Muita gente nessa base dos 40 nunca mais se viu, né? Sim. E a gente continua ali Que legal. juntos. Então, na nossa época, eu sei que eles vão concordar com isso, a gente não tinha... não se ouvia falar dessa coisa do vestibular. Ninguém era preparado para ir para o UNB, entendeu? Ou para uma privada. Quase não tinha faculdade privada também, né? Então, a gente não tinha esse preparo, igual hoje eu vejo várias escolas, inclusive as escolas por onde eu passo, que eu trabalho, é lindo o trabalho com o ensino médio. Vamos buscar, vamos fazer simulados, vamos trabalhar isso, porque vocês têm que entrar na faculdade. É maravilhoso. Na nossa época não tinha. Não sei na sua, porque você tem 10 anos a menos da minha geração. Eu me formei em 2009. Na sua já tinha bastante, já se ouvia falar sobre a faculdade. Sim. Na nossa não tinha muito disso, não. Dependia da escola também. Enfim, sempre depende do diretor, né? O diretor é como um pastor, como um líder, como um pai. Ele tem que ser aquela pessoa que motiva, senão não tem sobre isso, né? E aí, eu não me descobri nada no ensino médio. Eu não fazia ideia do que... Foi frustrante para você? Cara, porque eu não sabia o que era isso. Estranho, né? Eu não ouvia falar sobre isso. Porque, assim, eu via uma geração minha, assim, criada na igreja, a vida inteira. Eu via que a minha geração era todo mundo criado na igreja e não tinha muitas outras pretensões. Entendo. E o que eu ia fazer? Ainda não sabia. A gente não tinha tanta pretensão. Porque não era se falado nada sobre isso. A gente só falava muito ali. Gente, menino criado na igreja, na época dos anos 1990 e tanto, a gente adorava, nossa diversão era ir para a igreja. Não era igual hoje. Escola Bíblica Dominical. Meu Deus, Escola Bíblica Dominical, tio Antônio, sabe, meu era o irmão Toim. Ô, Toim. O irmão Toim era o nosso ídolo, sabe? O irmão Toim hoje vai falar de Moisés, abriu o mar, sabe? Cara, sério mesmo, né? Olhando, falando isso agora parece que é um bobo. É uma bolha, né? É uma bolha. Numa bolha. É uma bolha gigante. Mas era gostoso, né? Sim. Hoje as nossas crianças estão aí cheias de informação também, adoecendo. Olha aí como a gente foi protegido. Não Deus é criança, bom. Né? As crianças não estão sendo crianças. Menino, se eu não controlar em casa, né? São 3. Então, a gente tem que controlar muito essa parte dos games e, enfim, das telas. É muito sério. Sim. Então, eu não me descobri nada no ensino médio. E eu ficava assim, pensando que eu não sou tola, né? Eu ficava assim, gente, o que tem daqui? Sabe? O que é daqui para frente? Então, uma vez ou outra eu ouvia falar, tem faculdade, tem cursos assim. Eu achava interessante, mas não tinha quem me desse essa informação. Não tinha muito. Aí eu tinha um professor muito legal que ele começou a falar disso com a gente lá no 3º ano. Então, isso foi abrindo nossos olhos. Eu tinha amigos muito inteligentes que tinham outros nichos de networking, eles tinham outras pessoas. Não, aí eu tinha Santiago, beijo pra ele, que falava assim, não, eu vou pra Cuba fazer medicina. E eu, o que é Cuba, menino? Sabe? Eu sabia que era um país, mas como assim você vai pra Cuba? Como é possível? Então, tinha toda essa dúvida e falta de informação. E ele foi, viu? Foi? Que foi. Massa. Hoje ele foi meu ginecologista, fez meu parto. Que legal. Maravilhoso. Então, quando eu comecei a perceber algo, foi dentro da igreja. Sim. Entende? Como que eu falei tudo isso para chegar aqui. Né? Me despertou, foi dentro da igreja. Porque, gente, era a minha bolha. Hoje as bolhas são bem maiores, graças a Deus. Mas era a minha bolinha. E aí, eu comecei a ver trabalho dentro de uma igreja. Esse trabalho, uma pessoa ali na frente, fazendo assim com a mão, alguma coisa. O que é aquilo? Que coisa incrível. E naquele tempo... Não existia... Era muito raro, a gente tinha uma igreja ou outra, uma ou outra. Em Brasília, acho que era uma, na verdade. Não, em Brasília tinha 2. Mas eu não fazia ideia também. Eu não tinha essas conexões, gente. Enfim, eu tinha 16 anos. Mas a minha mãe disse que eu tenho memória curta, meio Dory. Eu sou muito meio Dory, assim, cara. Então, eu não lembro quase nada. Mas a minha mãe disse que o ônibus, no tintim, quando ela me levava para o trabalho dela, sempre tinha surdos, sentavam na frente e tal, que eu ficava encantada com aquilo, não tinha ideia do que era. Não sabia nome, surdo, que pessoa que faz isso, por quê, como, o que é isso, não sabia de nada. Mas a mãe falou que eu ficava encantada. E aí, uma vez, um deles
passando para vender aqueles... Gente, vocês lembram? Gente, eu tô entregando muito a minha idade. Que vergonha. Até o final do podcast. Desculpa, até o final vocês vão descobrir minha idade. A sua idade. Gente, lembra? Era um quadradinho com A, B, C, D, E, F, G, Meu H... Deus, eu lembro J, disso. Ih, então entregou a tua também. Pronto. Eu lembro. Não tinha isso, Silvio. Sim, tinha. Eles passavam no ônibus, eles ficavam assim... Aí entregava assim, para quem quisesse ajudar, comprar. Era uma canetinha, uma balinha, tinha qualquer coisa. Um saquinho e um santinho, que chama, né? Aí tinha ABC. Minha mãe falou que eu via aquilo e fiquei muito encantada. E aí ela percebeu, tem alguma coisa aí, legal. Mas eu era criança. E aí, quando eu fui crescendo, eu continuei em ônibus e eu um dia vi esses meninos conversando no ônibus. Minha mãe falou que eu fiquei maluca. Minha mãe falou que eu falei, mãe, o que é isso? Eu preciso saber o que é isso, aprender. Eu devia ser pré-adolescente ali. Então, isso fixou em mim. Sim. Só que eu não sabia como era profissionalmente isso. E mesmo não tinha realmente, profissionalmente. Era onde minha bolha? A igreja. A igreja. Então, minha tia descobriu que uma amiga dela de milhões de anos estava numa igreja que tinha esse trabalho, porque a família começa a se... Uai, o que a Aline gosta? Olha que legal. E aí minha tia me levou nessa igreja, Silas, quando eu vi aquilo. Me lembro dela até hoje. Não vou falar o nome, uma pessoa muito querida. Eu me lembro dela até hoje. Ela estava lá na frente e tinha umas pessoas sentadas aqui na frente, bem na frente do banco, tipo um reservado. E ela fazia assim, eu falava, meu Deus. As expressões. As expressões. E eu entendi algumas coisas. O que eu estou entendendo? O que é isso? Mas olha que loucura, né? Não se falava sobre isso antigamente nas escolas. Porque hoje, qualquer criança tem amigos surdos na escola. E eles podem não saber língua de sinais, mas eles sabem se comunicar. Sim. Naquela época, a inclusão era quase inexistente. Não se ouvia falar em algumas escolas. Eu acho que tinha a escola normal, talvez, de Brasília, escola normal, antiga. Tinha algum estudante surdo ali, que eu me lembro dessa geração, que hoje eles são professores lá nas escolas públicas, que eles passaram em concurso lá há muitos anos atrás. Então, tinha essa pouca fala sobre esse contexto. Quase nada, né? Então, como é que eu era? E a minha bolha era essa. Quando eu vi Silas, eu falei, meu Deus, lembra que eu falei que eu não tinha nada, perspectiva, não sabia? Na hora, Deus falou no meu coração, é isso aí. Eu falei, mas isso aí é o quê? Te deu um sentido Me deu. Né, Só que eu não fazia ideia do que era. Mas ele falou, é isso aí. E eu confirmei, Meu Deus. E o que é? Que e massa. aí fui aprender, fui buscar. A minha tia tinha essa amiga, né? E aí ficou super feliz. Queca Gutierrez, um beijo pra você. Queca, essa amiga da minha tia, foi ela que me apresentou. Olha, isso é uma língua, né? As pessoas que falam nessa língua são pessoas surdas, né? Eu falei, caramba! Nossa, e aí, que lindo. Sabe, como é que a gente chama aquilo, gente? Tempestade de brainstorm? Brainstorming. Fez pá! Pum. Foi muito Para uma louco. pessoa criativa, gente. Então pensa, a mente dessa pessoa. Menino, desse dia eu não parei mais, acabou. A criatividade só explode assim, ó, faz plinho, boa. E pronto, e foi dentro da igreja, então. E aí, o que aconteceu? A maior crise da minha vida, porque lá na minha, não tinha. Não tinha. Né? Claro que não tinha. Sim. Não tinha. E eu ia agora... E a minha mãe, minha filha, o que você está inventando? Olha aí, a criativa, né? Falei, mãe, eu preciso ir para um lugar que tenha isso. Não. E aí, na minha geração, você sair da igreja de perto dos seus pais era um crime. Era um crime. Lembra disso? Você viveu isso? Sim. Você e Leia viveram isso. Para eles era assim, o abandono. Porque a família tem que estar dentro da igreja junto. Ali na mesma igreja até você casar. Sim. E aí fui ter uma DR com a minha mãe ficou super infeliz por isso, mas assim, ao mesmo tempo ela sabia que eu tinha que voar, né? Mas ela foi doído pra caramba pra ela, né, mãezinha? Deve ter sido super difícil. Eu lembro que foi pra nós, né? E eu fui procurar uma igreja que tinha. E não tinha perto da minha casa, cara, e a crise começou. Aí eu tive que ir pra outra igreja, foi muito difícil, porque eu fui sozinha com 17 para 18, pra outra igreja, que apesar de ser ainda em Samambaia, que é onde eu morava, era longe da minha casa. Como que eu ia para lá? Eu não sabia nada sobre andar de ônibus. Sempre junto com meu pai e minha mãe. Então, sempre dependente ali. Sempre dependente. Fazia questão de ser, fui criada assim. Mas aí, quando eu me descobri nessa área, foi que a minha independência veio, assim, explodiu.
Porque eu sempre fui muito independente depois de tudo isso, né? Aí a minha mãe foi me soltando com muito carinho, falando, não vou poder segurar ela, não. Ela tem que ir mesmo, né? E foi aí que a maior apoiadora de sempre foi ela, tudo. E foi aí que você começou a descobrir quem é a Aline, né? Na verdade, eu descobri quem é a Aline aí, porque eu era cheia de crises, né? Quem não é? Que adolescente que não é? Oi, adolescente, tudo bem? Você tem crise? Mas acredito que hoje os adolescentes, quando saem ali do ensino médio, eles são mais assistidos, né? Nossa. Porque no nosso tempo, no meu tempo, que olha que foi em 2009, gente. Não tem recente também, foi mês passado. Foi mês passado que eu saí do ensino médio, assim. Não, porque 2009 em comparação a 97... Não vou falar nada, não vou falar nada. 2009, eu lembro que eu saí do ensino médio, eu falei, e agora? Você também? Sim, 2009. E você já ouvia falar de faculdade, universidade. Sim, mas eu não tinha ciência do que eu queria. Eu sempre gostei da área da arte, né? Eu até me vejo muito em você em relação a essa questão de criatividade, porque eu sou assim. É um turbilhão de coisas assim, na minha mente, eu vou anotando tudo. É difícil, né? Fazer tudo que a gente pensa. Eu comecei a escrever composição, música. Eu tenho composição de 7 anos de idade, gente. Nossa, que fantástico. Eu comecei a escrever. Minha mãe conta que... Inclusive, ela até encontrou um caderninho que eu tinha da minha infância, que eu escrevia histórias. Então, ela fala que é o meu primeiro livro. Eu tenho muito isso. É poesia, lembra? Eu era um poeta lá na minha igreja. Eu comecei na igreja falando, né, fazendo poesia. Aí, com isso, fui me introduzindo na música. Você também viu na bolha, né? Eu vivi nós, né? É nós. A nossa bolha é uma delícia, né? Graças a Deus, nossos pais nos trouxeram para uma bolha maravilhosa, que é Jesus, né? Sim. Mas Jesus é muito maior. Quando a gente cresce, a gente sabe que a bolha é porque a gente era muito pequenininho, né? Sim. Aí a nossa bolha era muito grande. E aí, quando a gente cresceu, a gente viu que é tudo muito maior, graças a Deus, né? Saímos da bolha, porque é natural. Que é necessário. E entramos numa bolhona, né? Que são nossos irmãos aí de outras igrejas, maravilhoso, né? Então, ser criativo não é fácil, não. Tem gente que acha que, nossa, não tenho criatividade nenhuma. Meu marido mesmo fala assim, nossa, eu não tenho uma ideia para uma legenda. Ele não tem mesmo, assim. Sabe uma legenda de um post? Nada, ele não consegue. Sim. E eu faço as legendas mais engraçadas do mundo, né? Porque eu sou criativa, ele não é. Mas eu falo para ele, não é fácil ser criativo, porque a gente se cobra também. Muito. É igual você. Muito. Você escreveu música aí desde os 7 anos. Você gravou suas músicas tem uns 4 anos. Sim. Gente, ouçam Silas Fernandes, tá bom? Tá lá tá no Spotify. Tá no Spotify. Tá no Spotify. Todas as plataformas. Tem uma música... mas tem uma que eu amo. Que você lançou lá na antiga igreja. Sim. Sem Tua Graça. Sem Tua Graça, é ela, viu, gente? Procura lá, Silas Fernandes, Sem Tua Graça. Agora, vai lá. Valeu. É verdade, né? Canta um pouquinho. Gente, ele não cantou aqui ainda? Ainda? Uai! Fico para um outro dia. Um abraço à criatividade. Ele vai cantar. Vou cantar, gente. Um brinde. Vou ficar devendo essa pra vocês. Mas ele não toca, gente. Você acredita que o Silas canta e não toca? É igual o Douglas, né? Canta e não toca. O meu processo é música, é livro. Criativo, é criativo. Coisa criativa. Não é técnico. Não é técnico. É isso, gente. Viu aí como é diferente? A gente... Exatamente isso. Será que eu tenho TDAH? Eu tenho certeza que você tem TDAH. Tem um episódio, gente, eu inclusive vou até, né, o pessoal que está nos acompanhando, muito importante tem um episódio isso, aí que a gente fala com a psicoterapeuta Elisama Martins. A gente fala sobre TDAH. Top, não é, Mari? É top, gente. Muito bom. Você tem que assistir. Você tem que assistir. Sabe por quê? Não é legal, a gente não tá brincando com isso, tá, gente? Tô falando sério. A gente conversou sobre isso nos bastidores. Eu me vejo em muitas características desse transtorno, né? Sim. Às vezes, e eu não fui ainda atrás, é verdade. Silas também não sabia e tem. E é bom pra gente se adequar, pra gente ficar bem, né? Porque muitas coisas a gente se cobra, às vezes, não é porque a gente não consegue, né? Justamente. E a gente não sabia lidar com isso, né? Não. Com essa... Nem a escola Parece que sabia. a nossa imaginação... O nosso pensamento era além, é mais rápido, o processo é mais rápido do que a reação do nosso físico. E é muito louco isso. quando a gente vê alguém lento, nos incomoda. Incomoda. Meu
Deus, Senhor, o que é isso? Você tem TDAH. Eu vou ter que pensar Eu não posso nem falar isso, né? Porque eu não sou, não sou da área para diagnosticar pessoal, ninguém. Vamos atrás, né? Sem especialistas aqui. Nossas especialidades são outras. A gente está se descobrindo e supondo, viu? Não, porque polemiza, né? A gente tem que ter cuidado. Então, ser criativo não é fácil por isso, porque a gente não se contenta com qualquer coisa. Também tem isso. A gente precisa descobrir. Aí descobre, gosta, faz, vence. Foi muito bom, mas já não é suficiente. Quero outro. Quero mais. Foi muito bom, mas eu acho que pode melhorar. Pode melhorar. Aqui, guarda no currículo essa experiência. Agora eu preciso fazer outra. É desse jeito. Então, a Aline profissional, eita ferro, para falar da profissional. Não tem como separar a Aline profissional da Aline, né? Mas é isso, porque eu trago a Aline para profissional, né? Sim. E o profissional tento trazer muito pouco para a Aline, para que eu não surte, porque eu vivi isso, trazer o profissional demais aqui para dentro de casa, e foi bom não. Foi uma hoje experiência você ruim. Consegue separar melhor, muito, né? é maravilhoso, mas é porque hoje eu já consigo dizer não para o profissional. Maturidade, né? A maturidade é maravilhosa. Ser maduro não significa que você tem muita idade, né? Porque muitos com muita idade não têm maturidade. Acontece. Verdade. E você vê muitos com pouca idade muito maduros. A gente vê pessoas, esse desequilíbrio. Sim. Então, o bom é ter equilíbrio. Esses dias atrás, Aline, você falando sobre isso, eu fiquei até feliz, contente, porque vou até entregar a minha idade. Eu tenho 31 anos. Ai, gente, não é possível. Porque ele fazendo isso, eu vou ter que fazer. Não, produção. Não precisa, né? Tá bom, não fala a minha. Não, precisa falar. Mas o pessoal vai fazendo as contas. Não, eles fizeram, porque eu falei 10 anos, foi mal. Você falou. Eu tenho 31 anos. Então, assim... Eu também, 31. Esses dias atrás, uma pessoa me falou, e eu peguei isso como um elogio, eu fiquei muito feliz. A pessoa falou bem assim, você é muito maduro pela idade que você tem. Ah, é bom ouvir isso. Nossa, é muito bom, eu fiquei me sentindo maduro. Maduro. Maduro, entendeu? Eu fiquei muito feliz de saber isso, porque assim... E é mesmo, você é mesmo. É porque assim, eu fico feliz demais por isso. Por quê? Eu pego isso até como elogio, por quê? Porque a gente vive uma geração na qual as pessoas não, meio que não querem nada com nada, né? Parafraseando aí o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Exatamente. E deixa a vida levar. E assim, eu acho que os processos na qual eu passei, até para forjar o Silas profissional, que você até falou sobre como que foi o seu processo para você descobrir, né, essa profissão tão linda, porque é muito lindo, Aline. E a forma que você descobriu também foi uma forma muito encantadora, assim, sabe? Me fez chegar a esse nível de maturidade. Eu fico muito feliz com isso. É muito bom. Mas... passar por tantos processos profissionais também não é fácil, né? Porque quando a gente começa numa área inexperiente, nem sempre a gente acha braços fortes para nos apoiar, Você né? encontrou muitas barreiras? Muitas. Pessoas. Sempre é pessoas. As barreiras chamam-se pessoas. Sim. E hoje, com a maturidade que eu tenho e muita oração, porque foi Deus que me deu isso, eu tenho resiliência, né? E eu não considero mais pessoas como barreiras. Elas não fazem mais diferença nenhuma, entendeu? Que legal. Maravilhoso. Mas foi muito duro. Sim, o processo é doloroso. Muito. Sim. A primeira coisa que eu vivi foi uma barreira, foi uma pessoa. Quando eu estava na bolha maravilhosa, que era a minha igreja, era tão bom. Como era bom minha igreja, Batista Lírio dos Vales, morro de saudade. E aí eu saí de perto do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. Ficava assim, ainda não tinha o meu irmão mais novo, era só eu e o meu mais velho. Cara, e agora? Tô aqui sozinho. Como que é entrar numa igreja sozinho? Eu não sabia de nada, né? Mas eu falei, eu tenho um propósito. Deus me deu um propósito, eu preciso segui-lo. E aí fui. Aí fui para essa igreja. Chegando lá, tinha um ministério, porque eu já tinha estudado isso antes, sondado onde que tem, né? Fui. Gente, aí minha mãe, claro, me acompanhava, me ajudava sempre, mas lá na igreja dela, ela precisava ter os compromissos dela, né? Então, de vez em quando, ela ia me levar, ia comigo. Então, foi incrível. Por quê? Porque quando eu cheguei e vi... Bom, existe, né? Eu tenho que fazer agora o quê? Estudar, né? Como é que é? E eu estava terminando aí terceiro ano, acho que
eu estava no 2º ano, entrando no 3º, uma coisa assim, mais ou menos. E aí eu entrei nessa igreja e comecei a ficar ali perto, só observando, até ter o processo de mudar de igreja. Demorou, é claro que demorou, né? Tudo muito correto. Na Igreja Batista a gente tem um processo, né? Desenvolver amizades. Amizades, aí tem a carta, que a gente gosta de fazer essa questão também de protocolo, carta de uma igreja para outra. Será que o pastor deixa? Não é deixa, é dá a carta, né? A gente tinha muito isso. Hoje em dia não tem muito mais isso, não. Mas eu tinha todo esse respeito pela minha doutrina, né? E aí fiquei ali uns 3 meses observando. Enquanto isso, eu fui me achegando a pessoas que estavam ali na frente, que eu não sabia quem eram, mas fui me achegando. Então, uma delas é até Márcia, maravilhosa ela. Ela que eu vi começando foi ela, né? Só que aí a Márcia me recebeu com o maior carinho, e aí tinha uma pessoa surda. E essa pessoa surda, ela não era surda fluente em Libras porque ela tinha se tornado ensurdecida, vamos falar desses termos. Ela não era surda de nascença. Ela perdeu a audição com 38 anos. E foi um grande trauma na vida dela. Então, a igreja se mobilizou, a Márcia se mobilizou e falou, a gente precisa aprender alguma coisa para te ajudar. Lindo. E ela era esposa do vice-presidente da igreja, vice-pastor, né? E, então, a igreja se mobilizou. Aí, Márcia e algumas outras pessoas se levantaram, vamos aprender. O que é? Aí, a Márcia era professora, então ela já sabia. Libras. Então, a Márcia trouxe o curso. Então, todos fizeram juntos. Olha que incrível. Lindo. Lindo. Deus te levou para lá justamente. E eu não sabia da história, né? Eu só sabia que existia. Aí, a própria pessoa surda, ensurdecida, começou a fazer o curso junto com todos que queriam ajudá-la. Que bacana. Então, todo mundo estava aprendendo. Então, eu cheguei no momento excelente de todo mundo aprendendo. No momento certo. Porque estava todo mundo aprendendo, eu falei, opa, aprender comigo mesmo. Posso? Pode. E aí... Legal, comecei ali. Então, com 4 mesinhos ali, eu já estava interpretando música. Você vê como é o dom mesmo, porque uma língua é muito difícil. Libras é muito difícil. Não, uma vez eu tentei aprender contigo, você lembra? Foi, mas eu não dou conta. Não é o chamado dele, não. Gente, eu tentei. Eu esqueci até como que era o meu sinal, né? Porque tem um sinal, né? Eu esqueci até como que era. Vamos falar de sinal depois. Então, eu vi que eu estava no momento certo, no lugar certo, porque Deus é isso, né? Deus, ele vai nos enviando. Só que aí eu tive a minha primeira barreira. Que você me perguntou, quais as barreiras? Pessoas. Aí tinha uma menina nesse grupo que eu cheguei para ela, que eu admirava, inclusive, porque senão não chegaria para ela, chegava para outra. Eu falei assim, nossa, como você faz bonito isso, tal. Eu já sabia alguns termos, pouquíssimos, né? Eu sabia que era Libras, eu sabia. Como é bonito o jeito que você faz, né? Eu estou precisando aprender, né? Você viu que eu estou aqui na igreja agora, eu estou precisando aprender. Sempre fui muito ousada, sempre persegui meus sonhos e o que eu queria, sempre, muito obstinada, né? Hoje obstinada com mais maturidade, antes muito obstinada, exagerada. E aí eu fui atrás e perguntei para ela, com essa simpatia, alegria. Na inocência, né? Muito. 17 anos ali, começando algo novo na minha vida que eu não fazia ideia do que era. Achei que todo mundo estava ali para me ajudar. Criada assim na igreja, minha igreja é maravilhosa, todo mundo tinha problemas, mas todo mundo estava ali junto, né? Aí ela virou... Gente. Nossa. Gente, ela, sério, nunca faria isso com ninguém, eu. Mas existem barreiras. Ela virou para mim com a pasta. Eu falei assim, você pode me prestar essa pasta que eu vou tirar xerox? Eu falei xerox mesmo? Falei, gente, xerox. Na época era xerox. Eu vou tirar xerox, porque aí eu vi que sua pasta tem muita coisa, né, sobre isso. Eu preciso de um material. Não existia. Internet era aquele... 3 pontinhos, começar. Aí ficava ali até ligar o Google. Não era Google, não? Já era Google. Era Google. Aí ficava lá o Google horas, até ligar à noite, que não tinha dinheiro para pagar, né? De escada. Muito engraçado. Então, me dá essa xerox aí para eu. Para me ajudar a aprender, né? Você pode? Ela virou para mim com a pastinha na mão preta. Uma saia bem próxima do joelho, bem crente. Estereotipada. Falou assim, rindo, desse jeito. Não posso. Aí eu, não, mas eu vou aqui mesmo, tinha ali. Vou tirar a xerox e entrar. Não, eu me virei e aprendi tudo sozinha, se vira. Meu Deus, gente. Ela falou desse jeito comigo. Seu mundo caiu ali, né? Não, tudo. Porque
Só que ela não contava com a minha astúcia, né? Eu sou resiliente, meu filho. Se a pessoa fala isso pra mim, ela me faz de escada. Eu faço ela de escada na hora. No sentido de o que você quis ir contra mim, eu uso de escada para crescer. Eu sou assim. Isso aí é dom de Deus, né? É uma bênção isso, porque não é fácil, não. Porque muita gente desiste na hora. De qualquer palavra de desânimo, a pessoa já desiste. Primeira barreira, a pessoa já... E é muito triste. Não desista. A opinião do outro não te interessa. Não, imagine Procure outros caminhos, né? Imagine só, se a Aline tivesse desistido naquela primeira barreira. Pronto, não tinha história nenhuma pra contar. Assim, eu ia ter em outro campo, mas talvez nem tanto sucesso e simpatia quanto eu tenho por essa área, né? Eu não teria. Aí eu falei, não, então tá bom. Legal. Obrigada aí, valeu por você ser uma cristã maravilhosa. Recolher minha insignificância. Deixa eu pegar meu queixo, é porque... né? Recolher a minha insignificância. Pronto, o que ela disse pra mim, chegar em casa furiosa, né? Mãe, você não acredita. Ela não tem nada, não. Você vai achar de outro jeito. Minha mãe sempre simples, curta e grossa e falando a verdade. Maravilhosa. Pronto, tô aqui. Oi, tudo bem? Você que disse pra mim que não me emprestaria sua pasta de 5 papeizinhos. Deixa eu te dar o meu canal aqui. Eu tô zoando. Librando o cash. Sem prepotência, gente, tô só brincando. Mas é uma pessoa que não continuou na área, foi viver a vida dela de outras maneiras. E em 4 meses eu interpretava. Ela fazia português sinalizado, que não é língua de sinais. É o português sinalizado. Sim. Palavra a palavra. E eu já interpretava, que é língua. Sim. Desculpa. Então não seja essa pessoa, essa pedra de tropeço na vida de ninguém. Porque nem todo mundo é resiliente. Seja ponte, gente, na vida das pessoas. Exatamente. Aqui, ó, sua mão foi feita para dar para o outro. E é isso, e seguir junto. O mundo gira muito. Então, comecei assim. E daí, voluntariado. É o que eu sempre falo para os meus alunos. Sempre. É voluntariado, gente. Ninguém começa recebendo dinheiro, não. Ninguém começa sabendo também, não. E no voluntariado é maravilhoso, porque quando você não sabe, quem está recebendo ali tem uma paciência com você, porque sabe, não, está fazendo de graça. Sim. Ela está fazendo por se servir. Doando, né? Está se doando, então, paciência. E aí eu comecei a fazer pontes com outras pessoas, não da minha igreja só. Na minha igreja eu estava ali já trabalhando. Network foi crescendo. Menino, eu nem sabia o que significava, já tinha networking, né? Eu já fui ali, ó. Porque eu fui procurar, fui buscar. Que legal. E aí fiz primeira ponte mesmo, com um surdo mesmo, assim, fluente. Professor, foi o Varberson, maravilhoso. Beijo, meu amigo. Varberson, até hoje ele é um pastor surdo da ADET. Né? Ele e a esposa dele, a Sônia, beijo pra você, são os líderes do ministério da ADET. Ministério com Surdos. Sim. Varberson foi o meu primeiro grande amigo surdo e foi meu professor na vida, porque ele ia lá para casa, ele fez amizade com a minha família e a gente começava ali uma jornada juntos. A gente ficou um tempão juntos, assim, de aprendizado, né? E Varberson me ensinou muito, assim. Ficava, o que é isso? Como ele fazia o sinal? Você era bem curiosa, né? Muito. Criativa, né? Você já pensa em tudo, né? Eu já fazia programações, sabe? Já fazia, vamos ensinar livros para a igreja. Fazia um curso. A louca. Aprendiz, né? Mas porque eu não aguentava ficar parada, né? E nisso, terminei ali ensino médio, não sabia nada sobre faculdade. Continuei aqui. Nesse campo. Então, eu fui me preparando, eu fiz o destino contrário da maioria dos jovens. Eu primeiro aprendi aqui na prática, fiz um monte de coisa na prática. Aí fui para a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos, servi, sabe? Fui lá ser voluntária, levava surdos para entrevista de emprego, para médico, ajudava nas famílias, DR em família, eu estava no meio. Gente, mas não foi isso que ele disse, você não entendeu, desculpa, deixa eu te explicar o que ele está falando. Juro, voluntariado de várias maneiras e nichos, assim. Foi muito interessante. Sim. Foi aí que eu me forjei intérprete. Aí. Primeiro aprendi a língua de sinais, depois me forjei intérprete no voluntariado. Nisso, quem me ensinou muito disso tudo foi o Varberson, meu amigo surdo. E para ir chegar a um profissional foi muito tempo. Então, eu galguei outros caminhos diferentes da juventude de hoje, que sai da escola e vai para uma faculdade e depois da teoria vai para a prática. Entendi. Eu não. Eu vivi uma prática mais de 10 anos. 10 anos de prática. Porque aí eu não fiz mais projetos
sobre faculdade, porque eu não sabia muito sobre isso. Então, eu pensei, não, eu vou para essa área aqui. E aí, eu fui fazer missões. Que legal. Fui trabalhar com missões, fui fazer missões. Vivi um tempo com um grupo de missionários X, depois outros missionários, aí cheguei a outro grupo. Então, vivi alguns grupos de missões, fiz missões em algumas cidades de Brasília e trabalhando com certos grupos. Continuei naquela minha igreja, servindo lá e cresci lá como intérprete. Foi muito bom. E fiz nesse caminho eu fiz muitos elos, muitas alianças com pessoas lindas, né? Como a Dinha, a Márcia, pessoas que há muito tempo eu não vejo, como a Márcia, por exemplo, mas que eu sei que é a minha história, faz parte, chegou comigo, o Vabes também. Então, essas pessoas eu não esqueço. Eu trago, até hoje a Dinha e eu temos uma amizade linda. E, com isso, depois de uns 10 anos que eu fui para a faculdade. Olha a loucura. Muito diferente isso, né? É isso que eu ia perguntar. Foi um choque para você, não foi? Questão de tudo que você já tinha uma vivência. Já, eu tinha uma vivência. Uma experiência. E aí, em 10 anos, a parte da língua de sinais no Brasil cresceu muito, graças a Deus. Sim. Antes não tinha nada. Em 10 anos, fez um boom por causa da lei. Você entrando, eu até vi você comentando com a Beth, né? Olha só, já tô chamando de íntimo, Beth. né? De Tati Elizabeth, Libras Beth. eu gostei muito do bate-papo de Ela vocês. Ela é muito interessante, Nossa, não é? muito Pessoa top. Engraçadíssima. Muito top. Aí o que acontece? Vocês falaram sobre isso. Vocês meio que foram as pioneiras aqui. Né? Nós temos alguns pioneiros aqui. Nós temos pessoas incríveis na área, mas assim, legalmente falando sobre lei, a Brasília, Santa Catarina, Rio de Janeiro, que é o INES, o Instituto Nacional de Educação de Surdos, que foi criado na época do Império. Então, o INES já traz uma carga de luta aí secular, né? Quantos? 500? Uns 400 e tantos anos, o INES. Então, ele foi criado na época do Império, né? O imperador trouxe Rouet para cá, era um formador lá da França, e trouxe para cá e iniciou a formação de crianças surdas. Então, tem todo um histórico sobre isso, né, no Brasil, mas ainda não era... em Brasília, não tinha esse peso, tinha no Rio de Janeiro. Aí, durante esse processo aí de 10, por exemplo, 99 até ano 2000, então, 99, 2010... por exemplo, a gente teve um up enorme. Sim. Porque o governo começou a entender, pelas lutas, porque foi plantação de muitos anos, de muita gente. Inclusão. Tudo, né? O governo precisou entender que as pessoas surdas precisavam de uma atenção especial. Em alguns aspectos elas tinham, mas a inclusão não era real. Né? A língua de sinais não era difundida, não tinha reconhecimento de status de língua. Era aí uma comunicação que o povo faz. Não, é uma língua que o povo faz e estuda. Precisamos de financiamento para esses estudos, precisamos de acadêmicos e pesquisadores da área, formadores e formandos. E aí o governo começou a entender depois de muitas batalhas também. Foram muitas Vocês batalhas. lutaram bastante, né? Muitas. Aqui em Brasília lutamos, como eu disse, alguns estados do Brasil pioneiros, Mato Grosso, alguns pioneiros. Todo mundo junto uniu forças aí. Sofreram preconceito, óbvio, né? Muito. Até hoje o intérprete é visto em todos os lugares, Sim. né? Mas nós não tínhamos isso. A realidade era outra. Não, né? Nós não tínhamos nada disso. Então, por ética, o intérprete é invisível, porque ele é uma ferramenta. Ele tem um processo de 3 fases. Ele recebe língua, ele faz o processo tradutório e produz língua. Esse é o intérprete. Então, a pessoa, a Aline, o José, o Pedro Gabriel, o Antônio aqui, não é ninguém ali. Ele é comunicador de língua, entendeu? Então, isso, durante muitos anos, foi revisto. A invisibilidade do próprio surdo foi revista. Porque, faz matrícula, porque tem obrigação de matricular, né? Ele tem deficiência, ele é cadeirante, ele é surdo, cada um aqui, tem porcentagem, cotas, dá emprego para ele e matricula isso na escola. E colocava lá. Sim. Mas deixa eu pensar. Não, mas tem professores, eu já vi um professor que faz isso aí, trabalha com esse menino aqui. Pega aquele professor lá.
Aí colocava um professor que estava se dedicando, porque o professor é um guerreiro, professores são guerreiros. Sim. Eles se formam para ajudar os próprios alunos, porque não tem a manutenção da formação deles, da gente. Pega a responsabilidade, né? Pega porque... Bora pra cima. E vamos lá. E aí, vários nossos professores incríveis aqui em Brasília, falando do meu povo de Brasília, né? Mas, como eu disse, outros estados pioneiros incríveis, né? Mas aí, muitas professoras, há 20, 30 anos atrás, pegavam alunos surdos cegos. Imagina um aluno surdo cego. E uma professora sem nenhuma formação. Ela é uma professora, ela é uma pedagoga, ela é uma professora de história, de matemática. Ela é uma professora na área dela. Não de matemática de um aluno surdo cego. É verdade. Você já pensou nisso? Meu Deus, não. Você Nunca falando, pensou, não é? né? Você falando que eu... Meu Deus, que... Você começa a refletir, né? Sim. Então, a realidade escolar, eu digo escolar, eu estou falando de várias outras camadas aqui. Eu estou trazendo na escola, porque eu foco ali para você entender, é mais prático você entender. Você já passou por escola, todos passamos por escola. Então, por exemplo, você já viu amigos na sua escola com atendimento incrível na sua época? Vou colocar aí, minha geração. Não tinha. Um atendimento, um coleguinha meu que era surdo e tinha um atendimento especializado para ele. Não tinha. Então, atendimento educacional especializado foi criado, né? Eles tiveram que regular várias questões da criança com deficiência, da pessoa com deficiência. A gente tinha adultos com deficiência, comorbidades, que nunca conseguiram ter atendimento, nem estudar. Os pais matriculavam, pais também que não tinham conhecimento legal nenhum, muito menos acadêmico, porque não podem trabalhar e estudar. A maioria era... analfabetos funcionais, não sabiam que têm direitos, leis muito poucas, por exemplo, a Lei 10.098 de acessibilidade, de 98, é uma lei de acessibilidade que existia, né? Porque aí depois a gente começou com outras várias leis que realmente funcionaram em alguns aspectos, né? A LBI, por exemplo, a Lei Brasileira de Inclusão, que é muito mais recente, maravilhosa, porque aí sim ela fala, inclusão sim, vai incluir, né? Se de verdade. tirar a camisa e for atrás. Fomos. E muitos outros, assim, não vou citar, mas parabéns a todos os nossos grandes professores da parabéns, área. viu? Parabéns, todo mundo Guerreiros. muito guerreiro. Parabéns às secretarias, né, de educação que têm gerado profissionais com sede por trabalhar com esses alunos. E várias outras áreas também, né? Eu tenho, por exemplo, uma pessoa que eu admiro muito, gosto muito dela, que hoje ela está morando em outro estado, mas é a Marisa, né? Ela foi uma pioneira na área da TV aqui em Brasília. Quase ninguém lembra dela, eu lembro. Eu tenho muito em mim essa questão de reconhecer quem começou. Sim. E eu falo isso para quem está começando. Né? O legado, história tem de que quem, ser respeitado, sim, tem que ser. Sabe? Igual pessoas que começaram. Eu poderia citar vários nomes aqui de amigos que eu admiro muito que começaram, mas, por exemplo, Marisa. Marisa bateu na porta da EBC, gente, que eu nem sei que se chamava EBC na época, televisão do governo. Hoje é EBC, né? A TV. NBR, na época. Sim. NBR, acho que era NBR. Eu não sabia. E bateu na porta e falava assim, e aí? O presidente X tá falando e os surdos não estão ouvindo o que ele está falando. E aí? Senhora, desculpa, não, a gente não contrata esse tipo de serviço. Juro, foi assim. Meu Deus. Foi assim que Marisa começou. Olha que lindo isso. A maioria de vocês, iniciantes, não sabem disso. Tratava como um produto mesmo. Porque o público surdo não é interessante. O aluno surdo não era interessante. O aluno surdo cego não era... O público surdo cego, que a gente vai fazer para esse público se não é interessante? Que ibope, que valor ele soma a nós. É assim que se via. E não deve ser. E aí a Marisa batia, de verdade. E ela é muito ousada, Marisa. Sim. E ela ia, pesquisava, quem é? Com quem eu posso falar? E ela, cara, ela conseguiu. Marisa, eu não te conheço, mas já admiro. Já te admiro. E ela começou tudo isso na TV, por exemplo, hoje que todos nós temos acesso à TV, todo mundo abre, liga um canalzinho e tem um quadradinho, queridos. Inclusive, são concursados lá na TV hoje, no governo. Hoje, a partir da Marisa, eles entenderam, caraca, isso aqui é uma profissão que precisa ter, porque a Marisa é coda. O que é coda? Filhos de pais surdos.
Então, Marisa viu na pele a dor de ver os pais não entendendo nada A história dela, que né? passava na televisão. Meu Deus. Entende? Então, ela ligava a televisão, aí a mãe, faz aí novela pra mim, quero ver quem tá fazendo o quê. A Marisa sentava na frente da televisão, a tela da TV aqui, aquela TV de tubo ainda, e ficava aqui, ó. Que história linda, gente. Lindo. E como Marisa, vários outros que eu conheço, ou não conheço também, que estão pelo Brasil fazendo isso a vida Tantas inteira. Marisas aí no Brasil Tantas afora. Marisas, que senta na frente da... Pequenininho, sabe? Criança, 7, 5, 6, 8, senta na frente da TV, a tela atrás, e os pais... O que é? O que fulano falou? Né? É um noticiário importante, tem uma notícia importante. O que é isso? Tá? E a filha fica ali, ó, passando em língua de sinais. Porque ela sabe língua de sinais. A língua primeira dela, do CODA dele, é língua de sinais. Os pais são surdos. Que comunicação ela terá? Libras. A segunda língua dela é português. Meu Deus. Olha que incrível isso. Lindo. Você nunca imaginou isso, Sim. né? Então, a Marisa era surda por natureza familiar, Sim. entende? Meu Deus, mas ela gente. ouve. Então, ela pensou nos pais dela e nos demais milhões de pais por aí. E ela falava assim, e aí? Presidente fulano, na época era o presidente fulano, tá falando. Meus pais querem saber o que ele tá falando. Eles são cidadãos, pagam impostos. E aí? Gente, eu tô arrepiando todo aqui, gente. Porque eu tô... É lindo, né? Eu uma tô me história muito imaginando na cena nessa ali vida, com ela. Sim. E foi assim que ela conquistou a primeira pessoa na TV em Brasília, foi a Marisa. Ninguém sabe disso. Queridos aprendizes, novatos, vocês que estão entrando na área, honrem o legado daqueles que começaram de vocês, que Tem batalharam. que ter livro, Aline. Livros. As pessoas têm que começar a escrever livros e contar as histórias. Ou fazer vídeos. Hoje o livro, Sim. audiolivro, né? Sim. Façam livros sobre suas histórias, né? Eu sempre conto minhas histórias porque elas trazem muito... Em Libras é isso, gente. Como é que fala em português isso aqui, Silas? Motiva. Motivação? Motiva... Assim, gente, ó. Assim, ó. Vai. Eu esqueci palavra, gente. Meu Deus do céu, esqueci palavra. Entendeu, né? Assim. Gente, assim, ó. Entendeu? E eu sou muito respeitosa com histórias das pessoas. História, seja lá qual for, não é só da minha área. Sua história, por exemplo, você tem uma história, né? Então, foi assim que aconteceu a TV, por exemplo, aqui. Que hoje está bombando, todo mundo é janelinha, né? A TV do governo, que na época era NBR ou EBC hoje, uma coisa assim. Hoje está lá, inclusive, minhas amigas. Hoje tem Lúcia lá, que é da área. Beijo, Lucinha. Está lá. Hoje é a intérprete oficial, né? Marisa foi muito tempo, mas contratada. Hoje é concursado. Sim. Aí foi Câmara dos Deputados. Aí eu fui lá. Eu, Daniel, Andresa, fomos os primeiros lá da Câmara. Depois Senado. Aí fui eu, Nádia, Ritinha, Dinha. Eu já vi você já TV viu Senado. Lá no Senado. E hoje está todo mundo aí no Senado, graças a Deus. Tem um monte de gente jovem no Senado. Legal. O Senado, a gente grava janelinha, estúdio hoje. Antigamente, a gente ficava lá dentro do Senado, gente. Não tinha isso, não. A gente ficava lá na plenária, nas comissões. E tudo cresceu, tudo melhorou. Tecnologia Graças veio. a Deus, né? A lei, aí veio a lei de Libras em 2002, 10.436 de 2002, que ela arrebentou, porque ela falou, cara, lei, gente, agora Libras é língua. Graças a Deus. Segunda língua, não é oficial, ela não é português e Libras oficiais do Brasil, não. Ela é, sim, reconhecida como uma língua, isso. Sim. Né? E aí, isso cresceu. E aí, os surdos começaram a serem alunos e se tornaram professores, porque as universidades tiveram que abrir cursos relacionados a isso, a língua, que agora, legalmente, do Decreto 5626, diz: universidades, vocês vão ter 10 anos, que foi esse 99 até 2010. Sim. Aí, até 2014, 2016, ali, que aí começou, mais ou menos, essa luta foi até... Já existia uma luta anterior, eu digo, onde governantes se levantaram e falaram: ei, vamos olhar para aquele povo ali. Temos que olhar ali. Escolas, tem que olhar para aquele povo ali. E muita gente com boa vontade, muitos professores de boa vontade, secretário de educação com boa vontade,
MEC com boa vontade, universidades, estudiosos, CODAS, filhos de pais surdos, falando, meu pai sofreu tanto, surdo, agora eu quero... Vamos lá, nós precisamos servir. E todo mundo começou a lutar junto. Vestiu a camisa e todo foi pra mundo. cima. Cada um no seu meio ali. E todo mundo junto fez voz, né? Sim. Todo mundo somou. Aí, resumindo, né? A gente tinha muita coisa, se for falar de tudo. Aí o governo virou assim, o MEC, reuniões. Nessa época eu estava no MEC, no Ministério da Educação, trabalhava lá. Gente, olha que lindo. Olha só como que Deus foi colocando você em lugares estratégicos. E hoje eu olho e falo, meu Deus, eram lugares incríveis que eu passei, porque eu precisava estar ali, né? Sim. Que eu cresci, mas eu também dei muita coisa, né? Sim. E cresci muito, aprendi demais. Então, lá no MEC, no Ministério da Educação, eu era da onde? Da Secretaria de Educação Especial. Gente, eu falei, não, como que eu tô aqui? Como é que eu cheguei no lugar aqui? certo, Perfeito. na hora certa. E aí, tava nesse meio aí da luta, e eu me lembro tanto disso, que eu era a responsável pela parte da língua de sinais dentro dessa secretaria, CESP, na época. Kátia Marangon, uma chefe linda que eu tive lá dentro. E a gente, todo mundo aprendendo. Porque o MEC também não tinha muito ainda, assim. Sempre teve, como eu disse, o INES, tinha muitas lutas, mas o MEC em si, como se tornou lei, então ele estava, eita, vamos, gente, tem que adaptar tudo agora. Tem que... Aí Braille também, porque aí começou também, as pessoas cegas também começaram a... Não começaram, a luta já existia, eu digo. Começaram também a conquistar. Porque a luta, a plantação é de muitos anos. Sim. Mas começaram a conquista, né? Sim. Porque eram pequenas conquistas, agora eram conquistas grandes, porque lei e decreto é grande, Sim. né? E aí tinha uma especialista, Glorinha, maravilhosa, em cegos. Tinha eu, especialista em surdos. Não, o que eu quero dizer surdos a gente, não é que a gente é especialista na parte clínica do surdez. É parte linguística, acadêmica, educacional, né? Sim. Especialista. Então, lá dentro dessa secretaria, tinha uma especialista em cada área. Autismo, superdotação, que agora a gente fala altas habilidades, mas a gente falava superdotação, olha isso, cara. E aí hoje a gente fala altas habilidades, pessoas com altas habilidades. Aí os termos eram super antigos, pessoa portadora de deficiência. Sabe? Esses termos que acabou que a própria sociedade começou a crescer, aprendendo conhecimento termos, maravilhoso. E assim, começou com termos até aprenderam de forma errada, que agora... Sim, né? e porque naturalmente não se falava nisso. E quando começou a se falar... Porque aí, estou te falando, aí o MEC começou a ver tudo isso, a falar, vamos, gente, legal isso aqui. Aí, a época, o ministro foi muito acessível em relação a isso, foi muito bom, no sentido de, vamos lá, isso mesmo, estou gostando, acho que é isso, né? Aí, nisso, a Federal de Santa Catarina, uma universidade incrível, né? Que tem grandes profissionais, assim, como a UNB tem também, mas lá que começou, lá foi o berço, assim. Na verdade, o berço que eu quero dizer, depois de lei, gente, estou falando de lei aqui, né? De criação de lei, inclusive. Antes, tudo isso que eu já falei, legado enorme de muita gente, INES, né? Mas lá na Federação Santa Catarina, aí o MEC chamou quem? Federação Santa Catarina. Vamos lá, UFSC. O que vocês propõem pra gente? Desse jeito, em reunião, eu estava lá. Eu estava lá, gente, foi lindo. Aí a UFSC veio, representada por X pessoas maravilhosas, incríveis, né? Sim. Falou assim, a gente tem uma proposta, vamos fazer essa proposta aqui. Aí fizeram proposta, aí o MEC discutiu, aí chamou especialistas, chamou gente de várias universidades. Foi lindo. Todo mundo ali junto para, vamos fazer um processo legal? Foi uma grande vitória. Foi fantástico. Nisso, todo mundo da área aqui, né, falando assim, gente, o que está acontecendo? Vai ter faculdade disso? E os intérpretes trabalhando muito, pouquíssimos intérpretes em Brasília. E os surdos estudando e a gente feliz pra caramba que as coisas estavam andando. Estava acontecendo. Aí falou assim, a proposta foi, cara, vamos fazer assim, 10 anos de formação. Olha que lindo, gente, isso. 10 anos de formação. Até então não tinha formação. Universidade, não tinha. Sim. Não, nada sobre isso, nada, não tinha nada sobre isso. Tinham pequenos cursos, FENES, maravilhoso, Federação Nacional de Educação de Surdos, Integração, representantes, surdos, professores incríveis, mas sem didática, sem formação. E cursos só. Aí trouxe a proposta, a equipe de grandes pessoas da academia falou, vamos fazer assim, decreto
Foi de 10 anos, né? O que a gente vai fazer? Então, vamos fazer assim? 10 anos, vamos formar gente? MEC, vamos. O que vocês acham? Federal, universidade, blá, blá. Legal. Gostei da ideia. Ministro, apresente-me. Gostei. Aí, 10 anos, a Federal de Santa Catarina criou uma graduação chamada Letras Libras. Que legal. Nunca existiu. Meu Deus. Graduação. Então, em 10 anos, tinha um exame nacional de proficiência chamado ProLibras. Eu estava lá nesse dia, foi emocionante. Que honra, gente. Muita honra. História. Aline, lindo. Eu te desafio a você escrever um livro, filha. Você é criativa. Gente, eu podia escrever. Eu já pensei nisso, né? Sim, mas mulher. Pelo amor de Deus, usa essa criatividade. É gostoso escreva. pensar em tudo isso. Eu não penso nisso, né? Agora que você pergunta que eu vou pensando nisso. É gostoso, uma história legal, né? Sim, tem que contar essas histórias, como que foi desbravado, tudo isso. Eu sempre ali assistindo, porque grandes acadêmicos, eu não tinha formação ainda. Como eu te falei, eu comecei. E essas pessoas, os acadêmicos que iam, referências, eram pessoas que eu admirava tanto. Eu ficava assim, ai, que lindo. Nossa, estou sentada com fulano aqui, que coisa linda. Por quê? Porque eu estava ali interpretando. Sim. Interpretando. As mentes pensantes eram eles. E eu estava ali vivendo aquilo. E eu adorava, porque eu consumia todo aquele conhecimento. Era lindo. É o sentimento de pertencimento, né? Eu pertencia, eu fazia a minha parte, que era interpretar para as grandes mentes de pessoas surdas que estavam lá e de pessoas não surdas também, ouvindo tudo que eles tinham a dizer. Lindo, assim, eu aprendi muito no MEC. Grande momento da minha vida, amei. E saí de lá uma profissional bem melhor, foi muito bom. Aí, então, durante esses 10 anos, propôs. A gente vai fazer por enquanto, então, porque aí também começou a bombar cursos de Libras. Porque a Libras começou a ser mais vista, graças a Deus. Aí, cursinho, blá, blá, blá. Só que aí, quem estava ensinando? As pessoas têm formação? Não, eram experientes que formavam inexperientes. Só que aí não tinha didática, técnica, não tinha realidade acadêmica nenhuma. Era todo mundo se ajudando, na verdade, né? E outros interesseiros ganhando dinheiro em cima de... Sim, sempre tem, infelizmente, porque também tem isso, né? E sem saber o que estava fazendo. Falando por exemplo, de formação de Libras sem saber Libras. Sim. Então, tinha que ser feita alguma coisa para mudar. Foi isso que ela propôs. Os acadêmicos ali propuseram. Falaram assim, não, vamos fazer um exame chamado ProLibras. ProLibras, gente, lembra do ProLibras? Exame nacional, uma certificação, né? E aí essas pessoas fazem um teste. E aí esse teste, a gente consegue filtrar quem é quem. Então, por exemplo, a gente pode fazer 2 vertentes. Para quem quer ensinar, um teste, e para quem quer ser intérprete, outro teste. E foi dito e feito. Porque, enquanto esse teste ia feito, ele validado em 10 anos, a universidade, que foi escolhida a Federal de Santa Catarina, eles podiam fazer a formação devida, que é muito tempo para fazer uma graduação, né? Criou do zero uma graduação sobre tudo isso, né? Profissionais incríveis como Ronice Miller Quadros, uma mulher que fez toda essa história junto com outras, uma equipe linda de várias universidades. Então assim, levou 10 anos para criar a graduação. Então, durante 10 anos, precisava o quê? Vamos regular de alguma maneira isso aí. Aí foi o ProLibras. Aí fomos para o ProLibras, uma loucura. Porque ninguém nunca tinha visto nada sobre isso, inclusive os surdos, todos orgulhosos e felizes. Meu Deus. Você fez parte, então, da primeira turma de... Fiz parte da primeira turma de Letras Libras na Universidade de Brasília. Meu Deus, que legal, gente. Que honra, gente. A primeira turma de Letras Libras. Foi quantos formandos? 38. 38, olha aí, começou já... Não, desculpa, 28. 28. E aí nós tínhamos uma turma de só surdos e a outra de só intérpretes. Nossa, que lindo. Foi incrível. Porque separou? Não, era importante, porque era tinham necessário. Coisas que os professores surdos tinham que entender sobre eles mesmos. A gente não podia estar junto, os não surdos. E tinham coisas que eram formação do intérprete. E é diferente a formação de um professor que vai lecionar e de uma pessoa que vai traduzir. Foi um aprendizado mútuo, né? Até foi um desafio até para os próprios professores, porque ninguém sabe, na verdade, ninguém isso que eu te falei, ficou 10 anos criando uma graduação. Então teve muita coisa. Hoje tá bom, Letras Libras é pedagogia.
para tirar isso do papel, né? Gente. Foram muitos anos para tirar do papel e projetar, e uma equipe incrível, com certeza, né? De grandes pessoas, mas uma delas, assim, realmente a carro-chefe foi Ronice, né? Maravilhosa. Eu admiro muito todas essas pessoas, né? Mas eu sempre ali no meu lugar, sabe? Eu gosto disso porque eu nunca quis... não, as minhas formações foram depois, isso que eu tô te falando. Uhum. Aí depois eu fui, porque também gerou formações, eu não tinha. Falei, o que eu vou fazer? Eu não vou para engenharia, eu não vou para administração, eu não vou para outra área, não tem nada a ver comigo. Então faz letras. Não era só letras, sabe? E então eu pensava tudo isso. Não, deixa eu continuar trabalhando. Aí criou letras e eu falei, é isso, Mac. É o que eu precisava. Foi em que ano isso, Ana? O nosso foi... Teve uma primeira turma piloto, que foi 2006. Sim. Aí, muitos amigos meus fizeram esse vestibular, eu não fiz, fiquei com muito medo. Sabe o que é? O vestibular era em Libras. Oi? Imagina você, um telão enorme e um papel com enunciado aqui, enunciado só de observe a tela. E X e ABCD. E a pergunta, e os itens, e tudo na tela em Libras. Eu falei, não, ainda não estou nesse nível, não. Então, 2006 foi uma turma criada, e aí foi só para surdos. Foi fantástico, porque precisava desse momento do surdo protagonizar. Sim. Tanto que esses surdos hoje são, alguns não, mas a maioria são professores da rede, professores da Secretaria de Educação, temporários ou efetivos. Já Legal. São concursados, ou estão por aí ensinando também em faculdades, em escolinhas, estão trabalhando dessa formação. Que lindo. 2006. Aí a minha chegou em 2008. A minha, que eu digo por quê? Porque aí abriu para pessoas não surdas também. E a gente entendeu que esse momento era deles. Aí aqui abriu. Aí aqui eles fizeram letras, libras, bacharelado, dividiram. Porque aí já tinha toda uma noção do piloto, né? Como que é. Não precisamos fazer um bacharelado, porque ele era só licenciatura e para surdos. Sim. Aí fez bacharelado e uma licenciatura. Aí, óbvio, meu vestibular eu fiz para bacharelado. Eu não, pessoa não surda, fiz bacharelado, porque eu sou pesquisadora. Né? E aqui na licenciatura, alguns se inscreveram, pessoas não surdas. E aí foi uma guerrinha que polemizou e depois melhorou. 2 não surdos ficaram na turma dos surdos. E eles não gostavam, assim, porque eles falaram, não, deixa nós, gente. A primeira vez que a gente está protagonizando aqui, eu entendi, né? Mas eles formaram lá a licenciatura. Então, a maioria de nós, 28 não surdos, nos tornamos formados em bacharelado. Então, a minha turma não foi a primeira de 2006, foi a de 2008, a primeira bacharel. Foi essa. Que e legal. só teve essa. A partir daí, então foi de 2008 a 12. Sim. Estudei 4 anos. É muito recente, Aninha. Muito! Meu Deus, muito, tô te falando. Recente. Muito recente. Tem muito, como eu posso dizer, a maré, né? Tem muitas águas ainda para desbravar. E muita coisa linda ainda acontecer, e muitas dificuldades também, como Sim. aconteceu. O que me incomoda em tudo isso hoje é que banalizou muito também, sabe? Aí hoje a pessoa faz um cursinho de Libra, já se sente intérprete. E eu prometi que ia falar disso com vocês. Olha, é diferente fazer cursos de Libras e diferente de se tornar um intérprete. Aprender Libras é uma situação. É como aprender qualquer outra língua e se comunicar, né, por ela. Você se torna bilíngue em línguas. E você se torna bilíngue e se torna falante da língua. Sim. Pronto, você aprendeu Libras. Mas você consegue ser um tradutor dessa língua? Provavelmente não. Porque você não estudou para aquele campo de tradução. Libras é a mesma coisa. Só que isso, como explodiu, porque a Libra aí explodiu, você todo vê. Todo mundo achou lindo e tal, mas não sabe o que passou, no né, os bastidores para. No começal, exatamente. E é universal, Aline? Não. Não Libras é não é universal. Libras é língua de sinais brasileira. E cada país tem a sua língua de sinais do país. Cada comunidade surda tem a sua língua de sinais do país dela. E ainda dentro disso,
Cada região do país tem os seus sotaques. Isso que eu ia perguntar, os famosos dialetos também, tem os né? dialetos. E hoje nós temos a língua indígena de sinais também. Sério? Várias comunidades indígenas têm as suas línguas de sinais, que tem a base da língua brasileira de sinais, mas como eles são indígenas e culturalmente falando, é super respeitado. Então, eles têm as línguas de sinais indígenas, ou línguas indígenas de sinais, o correto falar. E os protagonistas indígenas surdos, imagina que incrível. Nossa, é lindo, gente. É lindo. Então, a comunidade indígena também tem aprendido a viver isso, né? De ter surdos nas comunidades e terem uma outra língua. Tem o português, aí tem a língua da comunidade indígena deles e a língua de sinais indígena da comunidade deles. Nossa, olha gente, que incrível. Muito inclusive, já vou convidar, então, para assistir, né, o Librando Cast, 11h30 da sexta-feira, agora, que dia? 1º de setembro, né? Estreia do Librando Cast. Estreia não. É o segundo episódio. Que vai ter um especialista nessa área. Que legal. Línguas indígenas de sinais. Eu não vou perder, gente. Eu não vou perder, porque eu assisti, como eu falei pra vocês, eu assisti a Aline nesse primeiro episódio e tá sensacional. Parabéns, Aline. Obrigada. Muito bom. E eu já convido pro próximo. Toda sexta-feira é o nosso podcast, toda sexta-feira às 11h30, tá bom? No canal Online Mais Cursos, no YouTube. Então, essa semana a minha entrevistada vai ser sobre a área da surdo-cegueira. Uma grande pessoa da área aqui em Brasília. Pois você está convidando vários, né? Você até falou especialistas, intermediários e iniciantes. Não, eu só convido especialistas. Mas os nossos alunos do Online Mais Curso, é um curso do projeto da produtora JCS com a Secretaria de Cultura, a qual eu coordeno esse projeto. Entendi. E fui professora nos outros e coordenadora. Agora só coordenadora, que tem muita coisa a fazer. Então, esse nosso curso Online Mais Curso tem o nosso podcast. O podcast é o Librando Cast, é o meu podcast, entende? Sim, que legal. Então, eu trago especialistas em algumas áreas, nichos da nossa área, para os nossos alunos, sabe, falarem, olha aí, é possível, olha como ele começou e hoje ele é um tradutor, porque eu tenho muitos alunos que sonham em ser intérpretes, Silas. Que legal. Não é só aprender Libras. Sim. Eles sonham em ser intérpretes. E para ser um intérprete, o caminho, a jornada é enorme, são muitos anos. E é diferente, você ser um professor de Libras, de um professor intérprete, de um intérprete educacional ou cultural, ou um intérprete da área clínica, um intérprete da enfermagem. Tem nichos que eu posso escolher. Eu posso ser um intérprete fluente em vários nichos e não fazer bem todos. Sim. Ou eu posso ser um intérprete focado em 2, 3 nichos e fazer muito bem. Porque eu vou compreender os contextos, entende? Porque língua é contextualizada. Qual o seu nicho hoje, Aline? Hoje, educação. Educação. Prioritariamente educação. É a sua cara, é a minha Aline. cara. Mas eu também sou totalmente fascinada e sou muito boa no que faço na política. Porque eu tenho histórico político. Então, os meus ali no dois Senado, nichos... na TV Senado. Estou na TV Senado. Um beijo para meus queridos amigos da TV Senado. A gente interpreta todas as comissões, viu? Todas as comissões são interpretadas na janelinha, gente. Então, assista a TV Senado. Muito bom. Então, meus dois nichos hoje primordiais, educação e política. Assim, como eu falo com você aqui, na mesma fluência. Sim. Agora, quando me coloca na arte e cultura, por exemplo, eu só aceito se for me fazer bem. Eu gosto dessa música, desse grupo, por exemplo, porque não é o meu nicho de conforto. Então, por exemplo, eu tenho amigos da cultura fantásticos, tipo Tatiana Elizabeth, né? Algumas outras, a minha Tati, pessoas que adoram, elas se requebram, elas se mexem, a música faz parte do corpo delas, né? Ali eu já não sou, não é a Aline, é a Aline. Agora, na igreja, eu já faço louvores que transcendem. Eu vi que você... né, já é meu nicho também. Você estava lá no congresso, né? Dos 25 anos do Diante do Trono. Interpretei. Conta pra mim aí um pouco dessa experiência. Foi lindo lá, porque foram amigas que chegaram até mim, a líder de Ministério com Surdos de lá, que está iniciando um ministério muito
como é que eu posso dizer, promissor, né? Sim. Mas é muito difícil começar. Então, ela assim, gente, as outras igrejas, as colegas, me ajuda, vamos, a gente ajuda sim. Então, juntou uma equipe de apoiadores voluntários. Falou, vamos. Então, uma amiga que foi chamada falou, chama a Aline também, vamos chamar? Vamos. Aí me conheceu, me chamou. Foi maravilhoso. Eu fui para fui ser voluntária, mas recebi o tempo todo, assim. Sim, imagino. Foi grandioso. Na verdade, foi, assim, um divisor de águas em algumas questões, em crises pessoais que eu estava vivendo ali, aquele momento. E eu já interpretei várias pessoas da nossa... Agora vamos falar da vida cristã aqui. Eu já interpretei muitos mundos, sabe? De pessoas que eu gosto muito da nossa área, como o pastor Cirilo, que eu amo. Sim. Já fiz várias apresentações, vários shows do pastor Cirilo. A própria Ana Paula, o Diante do Trono. Já fiz coisas muito... Heloísa Rosa. Né? Maravilhosa. Então, eu já interpretei várias que eu gosto. É muito confortável fazer. Desconfortável é quando a gente sai do nosso campo. Sim. E fala assim, eu vou ter que fazer isso aqui, porque... Então, é isso que hoje eu já posso me dar o direito de não fazer mais, entendeu? Sim. E quem está começando, às vezes, tem que fazer, como eu fiz. Então, hoje eu faço isso por prazer, na maioria. Então, lá foi maravilhoso. Por quê? Foi 25 anos do Diante do Trono. Gente, é a nossa história também, né? Não, Ana Paulinha? Toda. Aqui, a íntima, né? Né, Aninha? Né, Aninha? Inclusive, depois nossa equipe toda foi para lá, né? Lá para dentro com ela, né? Inclusive, nosso querido amigo surdo, o Rodrigo, um adorador incrível. É um homem que vive na presença de Deus, Rodrigo. Ele é surdo, né? Então, a adoração dele em Libras é a coisa mais linda de se ver. E aí, viver aquilo com o Rodrigo é uma delícia. Sim. Né? E a gente foi lá na Ana Paula depois, foi maravilhoso. A gente riu tanto, porque ela é muito engraçada, né? Ela faz... é isso, gente! Meu Deus! Sabe? Ela dá uns gritinhos assim, é muito gostoso. Então, ela falou, nossa, que legal, ela amou. Então, eu já fiz isso. Só que ali, eu estava num momento pessoal tão pesado, que eu, inclusive, disse assim, não vou. Né? Porque a gente precisa tá bem emocionalmente para interpretar bem. Porque é língua, cara. Porque quando a gente não tá bem, é igual você vai para uma palestra, igreja, culto, seja lá para onde for, e você olha a pessoa falando, fica igual a professora Charlie Brown, blá, 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 blá. Porque você não tá emocionalmente pronto para receber nada, você tá cansado, tem problemas. Aí eu falei assim, quer saber? Você não vai tirar minha alegria. Sim. Não vai, ladrão da alegria. Vou. Não tinha ideia do que ia acontecer. Fui. E foi lindo. O pastor Ezenete começou a falar, quase morri. E eu tava lá em cima, né? Tipo, teve uma hora que eu falei assim, troca. Eu preciso ajoelhar ali. Fiz desse jeito. Alguém correu e eu desci a escada já assim... Me jogando assim, você sabe como detalhe, né? A Aline não me falou que ia, né? A Aline, aí eu tô lá olhando os stories lá da igreja, né? Que é da minha igreja, Batista Lagoinha. Aí, de repente, eu conheço essa moça. Interpretando lá, falou assim, gente, a Aline, não é possível. Eu tava Mas lá, que legal, agradeço muito o convite da equipe de lá, por ter me chamado, foi muito bom. Que bacana. Então foi lindo, porque eu fui curada ali, fui tratada. E é a nossa história, né? É lindo, gente, da região de vocês que eles forem, vocês vão amar. Ainda mais a gente que acompanha desde o início, né? Eles vão lembrando, né? Quando a gente passou pela esplanada, lembra? A gente fez o show tal, lembra do CD tal? E eu falei, lembro. 1.200.000, maior público, gente, foi registrado lindo. no Distrito Federal. A gente tava lá, quase morremos de chorar quando falava de paternidade, né? Foi o DVD Os Braços do Pai, falando né? sobre a paternidade, né? Foi muito lindo. Graças a Deus eu sempre tive um pai maravilhoso, mas tinha as crises de adolescente, Sim. né, com o pai. Foi bem naquele momento, foi Quem tão nunca, bom. né? Quem nunca, Adolescência. Pai, amo meu paizão, morro de saudade do meu pai. E então ali, né, tinha uns cenários que eu tava vivendo na adolescência, que foi lá no braço do pai, que eu falei, oh meu Deus! Eu me ajoelhava naquela chuva, foi linda. A gente viveu histórias com Diante do Trono, né? Diante do Trono a gente viveu, né? Sim. E interpretar, já tinha interpretado, mas eram congressos.
a história foi muito gostoso interpretar, porque parecia que eu que estava falando. Tinha coisas que a Zenete e a Ana Paula batia papo ali e você me lembrava. antecipava, eu falava, aí ela já, sabe, porque eu estava ali na história. Que foi legal. lindo, foi muito bom. Que bacana. Gente, a gente já está encaminhando já pro final. Já? É né? mesmo, né? Passa tão a gente tô falando rápido, que a gente ficaria né? 8 horas. Eu falando. Fácil, a gente faria fácil. Bateria um recorde aí do Caio Fábio. Acho que foi do Caio Fábio, né, Mari? Que foi 3 horas e pouco. Gente, mas é bom ouvir pessoas que sabem sobre o que tá falando. É bom, nossa, é gostoso. O bate-papo fica leve, é algo leve. Mas antes disso, Alena, eu quero fazer a pergunta, né? Que eu vi aqui, guia... Intérprete. Isso, guia intérprete. Ótimo. Vamos lá. Vamos falar dos termos, então? Sim, antes bora. da gente fechar, né? Para eles, Sim. a gente falou o que ia fazer. Bom, a gente, então, chama a pessoa surda, tá? Não Pessoa é surda. o surdo mudo. Sim. Vamos falar dos mitos e tabus, né? Vamos lá. Sim. E dos erros de nomenclaturas. Então, a pessoa surda, a pessoa com surdez, o surdo não é ofensivo. É assim que a gente fala, assim que a gente se reporta a pessoa com surdez. Então, tem a pessoa com surdez profunda, leve, moderada. Tudo isso vai depender a linguagem dele. Língua de sinais, eu estou falando de língua. A linguagem é a forma como ele vai se comunicar. Por exemplo, temos o surdo e temos o DA. O DA quem é? É um deficiente auditivo. É isso mesmo, o termo é DA, deficiente auditivo, ou deficiente auditivo. Então, essa pessoa nem sempre é surda. Ele é uma pessoa, por exemplo, que tem algum dano, perdeu de alguma maneira unilateral, deu uma baixa na audição por algum problema de saúde e ele se tornou uma pessoa com deficiência auditiva que vai ser tratada a partir de aparelhos, terapias de fonoaudiologia, a fala dificulta um pouco, ele vai melhorar a fala. É uma pessoa com deficiência auditiva. Uma pessoa com surdez é uma pessoa com identidade surda. E isso traz... Nasceu surdo, se tornou ali muito jovem e se tornou surdo. Só que dentro disso a gente tem várias raízes aí. Porque a gente pode ter um DA que vai se tornar um surdo profundo e aprendeu língua de sinais. E quando era mais velho se tornou surdo. E aí se identifica quanto surdo. Então ele tem identidade de surdo e de língua de sinais. Sim, entendi. Aí a gente tem dentro da comunidade surda a pessoa DA que fala muito bem. Fala, como que ele é surdo e fala? Muito bem, porque tem terapias com fonoaudiólogos que trabalham essa parte da fala, todo esse canal. Então, ele é DA, que fala muito bem. Chama oralizado, né? E ele fala muito bem. Mas a gente também tem surdos profundos que falam muito bem. Como é possível? É porque ele teve uma família top, que desde pequeno trabalhou, levou para terapias, ajudou clinicamente falando, né? Levou para médicos. Então, essa pessoa aprendeu. Escolas também que estavam ali acompanhando, ensinaram ele a oralizar. É muito importante que as famílias tenham acesso a tudo que elas puderem. Se ela quiser fazer oralização, aprender a falar, se ela quiser fazer implante coclear, que é tornar a ouvir de alguma maneira, mesmo que pouco ou muito, depende da terapia, implantar aqui um aparelho que ele liga ao ouvido, o aparelho, e aqui essa parte a parte, eu não vou falar clinicamente porque eu não sou fonoaudiólogo, mas enfim, ele clica aqui, ele liga essa parte a essa e faz que o aparelho com que ele volte a ouvir de alguma maneira. Talvez é muito bom, talvez não. Terapias, médico, acompanhamento. Ele pode ser um surdo profundo que não tem a fala. Tudo tem que ter uma escolha. Eu acho que a família tem que dar a opção. E quando ele crescer, ele vai... Não, eu quero... minha identidade é surdo profundo, sem fala. Ah, não, minha identidade é surdo com fala. Minha identidade sou implantado coclear, gosto de falar e gosto de falar com surdos em língua de sinais. Enfim, acho que tem que ter essas possibilidades. Então, tem todas essas possibilidades. E aí, nós temos dentro disso, ou fora, mas é dentro, porque eu digo dentro, porque faz parte também da comunidade surda, mas é um nicho muito menor e muito, muito específico, que aí chama de surdo-cegueira.
Antigamente, a surdo-cegueira, a palavra era separada. Surdo e cego. Por quê? Porque essa deficiência era vista como duas em uma pessoa. E aí, com os estudos, a evolução de tudo isso, a gente entendeu que o surdo-cego é um. A língua é uma, a pessoa sendo uma, ele se torna não surdo e cego, ele é um surdo-cego. Surdo-cego. E aí uniu as palavras e virou surdo-cegueira junto. Sendo assim também, o intérprete é para a pessoa surda. Por exemplo, um intérprete abarca milhões de surdos sentados ali, por exemplo, em pé, num show, enfim. O surdo-cego depende de um guia-intérprete, porque além dele ser surdo-intérprete, ele é guia para cego. Entendi. Então, ele tem outra comunicação. A língua de sinais aqui, para o surdo, é uma ferramenta que abrange tudo, e é disso que ele precisa. O surdo-cego, ele tem língua de sinais como uma ferramenta de comunicação. Ele tem milhares de outras comunicações, milhares é exagero, tem dezenas de outras comunicações. A língua de sinais é uma delas. Entende? Gente. Entendo. E é bem profundo, né? O guia. O conhecimento do guia intérprete é muito maior. É um contato físico e íntimo. Sim, bem íntimo. É a palavra íntimo, é algo bem íntimo. Porque um surdo cego precisa de 2 guias intérpretes para ficar com ele, porque a gente tem que revezar. Igual um intérprete. Ele precisa estar sempre em revezamento. Nós, intérpretes, trabalhamos sempre em revezamento, de 20 em 20 minutos. Porque é muito cansativo, né? A mente cansa e o corpo também. Então, eu preciso produzir muito bem. Se passar ali de 20, 25 a 30, a minha mente já está muito cansada de fazer essa tradução e reprodução de língua. Aí a gente troca, descansa, 20, 20, 20. Guia intérprete é a mesma coisa. Por o guia intérprete, a Libras, como eu disse, é só uma das ferramentas. Por quê? Quando tem um cliente surdo-cego, um aluno surdo-cego, seja quem for o surdo-cego, eu vou ter que entender qual é a comunicação que essa pessoa usa. Entendi. Ela pode ser um surdo com síndrome de Usher, que é uma síndrome que faz a pessoa perder a audição e visão. Então, ele já era surdo, usava a língua de sinais, ficou cego. Ah, então ele agora é um surdo cego. Ok, então ele já tem que comunicação? Libras tátil. Porque a Libras é espaço visual. Para o surdo cego, ela é tátil. Aí, entendi. Entendeu? Meu Deus, é muito profundo. Surreal, né? Sim. E aí eu adapto a Libras visual, que todos os surdos conseguem compreender, para a mão. Porque ele tem registros visuais de como ele se comunicava em Libras visual. Gente, Deus abençoe vocês. Amém. Meu Deus, eu tô falando, se a gente entrar nisso, a gente vai até amanhã falando. Gente, mas é porque é lindo mesmo. Lindo, E essa Libras tátil eu adapto aqui. Então, por exemplo, em Libras visual, espaço visual, pessoa é aqui. Para o surdo cego, ele vai ter o registro visual, não vai? Ele lembra que pessoa é aqui. Só que se eu fizer, você é surdo cego, eu tô aqui e faço, não adianta. Então, você vai ter que pegar na minha mão. A gente senta muito pertinho. Eu tô falando da Libras. Tem dezenas de outras comunicações. Sim. Para o surdo cego. A gente senta bem pertinho dele, ele com a perna aqui, a gente cruza a perninha, tudo muito íntimo. Sim. Para Libras. Tátil. E aí, a gente se posiciona, ele vai tocar na sua mão e você vai fazer Libras aqui. E ele vai entender. Meu Deus. Por causa da questão visual que ele teve. Mas aí você fala assim, não, Aline, não é só isso não. Você tem razão. Porque existem surdos cegos congênitos, nascidos, que sabem língua de sinais. E se comunicam em Libras tátil. Como, Aline, sem... Ué, professora, mas ele não tem nenhum registro visual. Toma aí o poder de Deus e a capacidade humana incrível de se Deus comunicar. Existe com certeza. Deus existe com certeza. E surdos cegos existem com certeza também para provar o que Deus é. E aí, a Libras tátil vem a partir disso. Então, por exemplo, pessoa aqui, eu vou fazer o corpo meu. Ele lembra que ele me via? Então, ele sabia que pessoa aqui. Agora, eu adapto pessoa. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo... uma pessoa aí tá segurando a minha mão,
queremos assinar, precisa documento. Tudo isso, tudo que eu faço, a mão dele está colada na minha. E a mensagem é compreendida totalmente. Sentindo o que você Sentindo está... os sinais. Os sinais. Não, ele sabe o sinal. Meu Deus. Só que é toque. Chama Libras toque. tátil. Gente, é muita comunicação. Para vocês entenderem, é fascinante o poder do ser humano, a inteligência, a capacidade que Deus dá. Alguns surdos cegos usam Tadoma. Tadoma é uma comunicação para pessoas surdos cegas. O que é isso, Silas? Essa pessoa surdo-cega, ela tem o poder, superpoder, que é um superpoder. Ela toca aqui, eu como guia intérprete, pessoa comunicadora para ela, sou uma intermediadora, ela toca aqui em mim e tudo que é falado eu estou repetindo. E ela entende tudo o que é falado aqui. Pela vibração da minha parte oralizando. Meu Deus, gente. Que lindo. Eu não tenho nem palavras. Aqui. E, pasme, ainda mais, fique de boca aberta. Uma surdo-cega, Ellen Keller, uma mulher que eu admiro muito, leiam sobre ela. Ellen Keller, tá? Grande profissional da área da educação, nascida surdo-cega, nos anos de 1000 e muitos anos atrás, gente. Ela é a primeira pessoa surdo-cega a conquistar a universidade. Meu Deus. Poetisa, nascida surdo-cega. Claro que por trás dela, que eu sempre digo, tem uma grande professora, essa é a minha ídola, que eu não idolatro ninguém, é ídola no sentido de carinho e respeito que eu tenho, chamada Anne Sullivan. Essa mulher gerou junto com a Ellen Keller, porque as capacidades são da Ellen Keller, mas todo o processo veio da Anne Sullivan, da professora, que era cega. Cega? Enxergava muito pouco. Era cega. Era uma cega ensinando uma professora de internato super jovem, pegou a Ellen como projeto dela, amava, não é isso que eu quero dizer, não é usou, não, é projeto de vida. Foi morar com Ellen Keller com 5, 7 anos ali. A família falou, não sei o que fazer, ela pode deixar. Uma menina abriu mão da própria vida e morou no terreno dos pais, um cara muito rico, fez uma casinha, morava lá com Ellen Keller e gerou Ellen Keller. Meu Deus. E as duas foram grandes mulheres. Tem livros, documentários Por favor, acerca delas? Ellen Keller, documentário, o filme da Ellen Keller, da Anne Sullivan, é um filme chamado... Gente, como que é o nome? Pelo amor de Deus, eu falo desse filme o tempo todo para os meus alunos e esqueci o nome. O Milagre de Anne Sullivan. O Milagre de Anne Sullivan? Assistam esse filme, mas já levem a pipoca com lenços, porque senão vai molhar tudo. Meu Deus, eu imagino. Assistam. Imagino. Só de você falar e a história tudo. delas. E aí, não romantize a surdo-cegueira nem os professores. É duro, é algo trabalhoso. A família sofre, o aluno sofre. Você imagina, você é um ser dentro de si, preso, inteligente, vivo, e não consegue fazer nada para mostrar quem você é. Porque você nasceu surdo-cego. Os seus sentidos, você não fala, não ouve, não vê. Você só toca. Então, você vai tocar em Imagina tudo. ainda se essa pessoa ter o dom da criatividade, né? Imagina ela se sentindo aprisionada. Querendo externar aquilo e tem as barreiras, as barreiras, que ela nem sabe que são barreiras. Ela nasceu assim. Sim. Né? E no Brasil nós temos grandes surdos cegos. Tem a Janine, uma menina, hoje ela está com 20 e poucos anos, filha da Samara, uma grande professora, mãe. Foi se tornando pela filha professora. E hoje a filha também é professora, nascida surdo-cega. E Janine se comunica em várias comunicações, inclusive Libras. Que lindo. Não, é fascinante o mundo da guia interpretação e da surdo-cegueira. São capacidades incríveis que o ser humano tem, que a gente tem que ver e falar assim, obrigada, Senhor, pela inteligência humana. Os homens são inteligentes. Sim. A gente tem que usar para o bem e para a educação e para o crescimento, valorização do outro, e é isso. E a surdo-cegueira é incrível, sim, mas nada de romantizar. É muito difícil.
É muito difícil ser uma pessoa surdo-cega. Não posso falar porque não sou. Mas posso falar que vejo, porque sou professora de surdo-cegos e sou guia-intérprete de surdo-cegos. Convive, né? Com esse público. Sei das dificuldades e barreiras que eles sofrem. É muito difícil, né? Fui professora, guia-intérprete de uma criança de 5 anos, que veio já das mãos de outra professora maravilhosa, Fátima, será me entrevistada no próximo podcast, LibrandoCast, falando de surdo-cegueira. Você pode saber mais. Uma doutora da área, pesquisadora, que ela, inclusive, fazia isso. Ela anotava os comportamentos dos seus alunos, aquele que nasceu, o congênito, aquele que é adquirido. Mas, né, ela trabalhava ela tem essa missão na vida dela. Não é fácil a vida deles. Ensiná-los para nós também é muito difícil. Mas é possível. É só isso que eu quero deixar como mensagem. É possível. Mas depende, sim, de não romantizar. Não falar, eu não gosto quando as pessoas... Já vou falar para você não fazer... Libras é lindo. Não. Libras é língua. Sim. Né? É igual você falar, nossa, como é linda aquela pessoa falando. Não, está falando, é português, né? Então, assim, você pode achar bonito, você acha bonito? Sim, porque é uma língua expressiva. E é visual. Realmente fica bonito quando você faz uma música, por exemplo. Mas não é só isso. Eu não quero que vocês minimizem, nem reduzam. Não. A luta, né? O surdo luta pela causa dele. Ele precisa da Libras como língua de garantia, de vida, é sobrevivência. Entender sobre a vida dele, né? Exatamente. É uma comunicação. Para terminar, porque eu estou falando terminar porque tem, né? Porque senão ficar aqui. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo bobo, que parece muito bobo para a gente, que nunca pensou sobre isso. Mas eu estava esses dias numa loja do shopping com a minha mãe, agora, semana passada. Quinta, eu acho. E aí... comprando, tá? Minha mãe olhando coisa, minha filha. Aí, passamos perto do caixa, tinha um cara aqui, com um celularzinho, né? E eu, tá, é surdo, deve estar conversando ali com alguém, beleza. Passei, porque pra mim é a coisa mais normal do mundo. Surdos vivem as suas vidas normal. Só que aí esse mesmo homem, depois que eu cheguei no caixa, ele estava num caixa ali isolado e muito nervoso, com papéis assim. E aí eu me aproximei, porque eu já pensei, cara, ele tá com algum problema ali. E a atendente assim, ó. Nossa, sem... Sim, de verdade. Aqui, ó. E o coitado assim. Meu Deus. Olha pra mim, e ele não é oralizado, ele é surdo gente. Profundo, fluente em Libras, profunda, e mais velho, e quase idoso. Eu pensei, meu Deus, fui lá. Aí a justiceira entra em ação, que eu não consigo, gente, foi mal, eu não dou conta. Você também não conseguiria, com né? certeza. Aí eu cheguei aqui, ela estava aqui atendente, como eu disse assim, aleatoriamente no computador, porque não queria mesmo. Aí eu cheguei para ele e fiz assim, desculpa, o que está acontecendo? Ele fez assim. Ele fez assim. Ai. Ele fez isso. Isso aqui é intérprete. Ele significa assim, graças a Deus, alguém, Meu intérprete. Deus, graças ele a fez Deus. assim, ó. A expressão de... Sabe? Para quem estava no foi celular. Deus que mandou você aqui. Aí o que estava no celular, que eles estavam discutindo muito. E aí o que estava no celular fez. Fez assim também. Ajuda. Aí eu falei, pode deixar, eu vou te ajudar. Pode deixar. Aí eu, o que está acontecendo? Você está nervoso? O que foi? O que é isso? Quer ajuda? Aí ele foi explicar. Essa conta não bate, esse cartão aqui eu já paguei. Olha aqui, ó, tá aqui a data que eu paguei. Um monte de papelzinho, tadinho, cheio das contas dele do cartão da loja. Meu Deus. Aí eu virei para dentro e fiz assim, ó, querida, olha para ele, por favor, você pode atendê-lo? Ela fez assim, eu já atendi. Eu falei, você não atendeu. Você entendeu o que ele disse? Não, como é que você atende se você não entende? Meu Deus. Fiz um trocadilho, né, até. Sim. Como é que você atende se você não o entende? Aí ela fez assim. Não, é porque ele quer que... Não é esse valor que ele está pagando, mas é esse valor. Ele falou, aí eu falei assim, não é isso que ele está dizendo, querida. Não é isso. Aí eu falei, você pode olhar para mim? Eu posso ajudar ele? Ela falou, tá bom. Olha o interesse da pessoa, gente. A dificuldade que esse público sofre, né? No dia a dia. Pode parecer uma grande bobagem, mas é diário. Sim.
é diário, é língua. Uma pessoa que está no seu próprio país, estrangeiro de si mesmo. Meu Deus, isso é profundo. É muito profundo. E as igrejas, queridos, precisa pensar nisso também, tá bom? Eu tô lá na loja, na escola, mas igreja. E você, igreja? O que você está fazendo? Porque não adianta você estar lá na frente bonito no seu púlpito, enquanto tem um monte de gente não ouvindo a palavra de Deus, não. Literalmente ouvindo, tá? Porque surdo ouve com os olhos, tá bom? Você precisa de pessoas da área que preguem com as mãos para que o surdo ouça com os olhos. Só lembrando, eu tinha que falar isso aqui, não podíamos terminar sem isso. Mas é isso. Finalizando, ajudei o cara, não tinha nada a ver com o que ela não estava fazendo, né? E ele entendeu que ela também não tinha entendido nada. Ele entendeu que a porcentagem, os juros, tal. Expliquei tudo. Ele, falei, entendeu agora. Aí, lembra do cara do telefone? Uhum. Aí ele foi lá. Ela me falou o quê? Aí explicou pra ele, é o cara. Também o outro surdo perdido. Olha isso, Silas. Meu Deus. Ficou tudo bem, gente. Ele tinha pago, estava certinho. Era falta de comunicação total. E é isso. Coitado, que eles vivem. Talvez se você não estivesse ali presente, ele voltaria para casa dele sem solucionar o problema. Sem nem entender qual era o problema. Meu Deus. É as dificuldades, né, que esse público sofre. Sim. Enfim, gente, infelizmente, porque tem que acabar, né? Não. Tem que acabar. Mas foi muito gostoso, Aline. Eu também foi muito amei, top, gente. muito eu top. Amei muito. Deus abençoe muito você nessa profissão. Amém. A todos vocês também, né, que estão nessa batalha diária. Como você falou, não é lindo, é língua, né? Então, assim, se você, né, tem essa vontade de se especializar nessa língua, né? Faça por amor, né? Porque você está lidando com vidas, sentimentos, pessoas que têm sonhos, pessoas que são pessoas. Pessoas, né? com vida, e precisa de uma língua para se comunicar. Então, faça por amor e faça com profissionalismo, se você se tornar. E se você, ministério, né, igreja, precisar fazer, faça por amor, por obra, mas faça com competência. Sim. Não venha colocar alguém ali só para inglês ver, não. Só para dizer que tem, né? Que é uma igreja inclusiva, né? Não, que não é de verdade. Sim. Estude. Língua é estudo. Ministério com surdos, primeira prioridade redundância, mas é isso. Prioridade inicial é língua. Sim. Não é o amor, não. É língua. O amor vem pelas vidas, mas com língua. Não se alcança um surdo sem a língua dele. É ação, né? Ação. Amor é ação, gente. Amor é ação. Não alcança-se um surdo sem a língua dele. Sim. Um surdo eu alcanço a partir da sua língua, por respeito, inclusive, para que a inclusão exista de verdade. É isso aí. Aline, deixa uma mensagem aí. A mensagem para finalizar esse bate-papo nosso aí. Fica à vontade. A mensagem para finalizar é para... tanto áreas profissionais ou ministeriais, que eu quero dizer estudem, se formem, tenham empatia, mas tenham uma mente focada no aprendizado, porque não adianta você achar que é tudo bonito. Não é bonito. Não adianta você romantizar achando que coitados não são coitados. São pessoas comuns, como eu e você, que vivem naturalmente, que precisam de uma língua para se comunicar. E quando ele as tem, você vai sentir que... Você vai entender que ele é uma pessoa inteligente, cheia de sonhos, criativo, brincalhão, adora música, adora viver como você e eu. Mas eu peço isso, a mensagem é: não romantize a língua de sinais, não romantize a surdez, não romantize o ministério com surdos e nem romantize a profissão professor-intérprete, professor formador de língua de sinais, professor de surdos cegos. Não romantize nada disso. Nada é romântico, é difícil pra caramba. Sim. É isso, não romantize. Se torne um profissional da área ou um ministro com capacidade linguística, mas se torne, estude e, com certeza, sirva. Servir, eu acho que é a palavra final. É isso aí, gente. Gente, a gente está indo embora com aquela vontade de continuar mais. Aline, eu vou te fazer um pedido. Ousado, posso? Peça em libras para o pessoal se inscrever no canal.
vem pro canal, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilhe, que a gente precisa de views. E também, ó, tem muita coisa boa aqui para você que vem, pessoas entrevistadas incríveis, com várias temáticas, ó, que vai só top acrescentar na sua vida. Top, Aline, muito obrigado, viu? Deus Por abençoe. nada, prazer muito meu. Deus abençoe também. Amém. E ficamos, gente, por aqui com mais esse incrível episódio aqui do Despluga. Até mais.